Salve, salve, galera! Mais um Condomínio SA aqui na telinha do Sindflix. Você já se acostumando comigo, meu nome é Marcos Mercante, sou sócio da Sindflix junto com a doutora Amanda Lobão. E toda sexta-feira eu vou soltar um conteúdo aqui que vai trazer insights poderosos para que você mexa na tua empresa, mexa na tua gestão, mexa na tua vida, que não necessariamente a gente precisa só trabalhar, a gente também precisa saber viver bem, viver com saúde, aproveitar o tempo. E hoje eu trouxe literalmente um craque. Hoje a gente vai falar de futebol. Copa do Mundo acabou, mas o futebol nunca vai sair do sangue do brasileiro. E vocês vão ver que determinadas coisas que acontecem na nossa vida, que determinadas coisas que acontecem nas nossas empresas, a gente consegue fazer essa analogia e como ela é fácil de entender, né? Jesus fez tudo o que fez nas metáforas. E hoje a gente vai ter uma aula de metáfora aqui. Hoje eu trouxe o nosso querido Ailton Tertuliano. E eu vou falar uma coisa para você. Ele já me presenteou um gesto maravilhoso dele. Ele já me presenteou o livro que vai sair. Já saiu. Já saiu. E ele vai fazer o lançamento amanhã, que é no sábado, lá na Neoquímica Arena. Turma, imperdível. Ailton, obrigado por vir. Obrigado, meu querido. Você te admira há muito tempo. Né? A Amanda é uma grande admiradora sua, já de longa data. E nós tivemos a oportunidade de nos encontrar no Super Vodka Next, em outros eventos aí da Rasconde, lá com o Reginaldo e tudo mais. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui, ó, tete a tete contigo. E hoje a gente vai falar de futebol, a gente vai falar de gestão, a gente vai falar de business, a gente vai falar de soft skills, para quem não sabe aí, habilidades pessoais, interpessoais, capacidade do ser humano se comunicar, de interagir. E nada melhor do que um especialista. Cara, obrigado mais uma vez. Apresenta para a turma aqui do Sindflix. Não sei se todos te conhecem, você é um cara famoso, mas não sei se todo mundo da nossa audiência te conhece, então aproveite a oportunidade. Meu cara, muito obrigado pelo convite. A gente ensaiou essa resenha já faz tempo. Aliás, né, para quem está agora acompanhando o nosso bate-papo, a gente está quase uma hora conversando aqui. Então, já fizemos o nosso esquenta e tal, mas olha, estou muito feliz, honrado pelo convite, por esse portal, né, que você abre para que eu possa entregar esse conteúdo para a tua audiência, para o teu grupo de influência. E é muito bom quando nós juntamos, né, expertises, quando nós juntamos talentos, quando a gente junta repertórios e contatos. Cara, isso é fenomenal, porque quando a gente consegue criar essa sinergia, né, esse 2 mais 2 aqui não é 4, ou 4 com 4 não é 8, 1 e 1 não é 2, cara, isso aqui perde-se né, o conceito de onde isso vai chegar, porque é exponencial. Né? Todo bom ajuntamento ele é exponencial, principalmente quando é um ajuntamento de ideias. Então, cara, vamos para cima. Hoje é resenha de futebol, mas olha, vai fazer muito sentido para o seu negócio. Que legal. Turma, então só aproveitando aqui, não deixa de se inscrever no canal do Sindflix, curte, não a mim só, no Sindflix, curte o Ailton Tertuliano, seja no Instagram, depois a Bruna vai deixar ali no rodapé, o Instagram do cara, o cara é bravo, o cara é bravo. E ó, então hoje o tema é esse, mas antes disso aqui nascer, tivemos mais dois outros episódios, vamos dizer assim, são 2 outros livros, um deles eu tive o prazer de ler, que é o Síndico Gestor, e se você puder dar um recap, dar um overview sobre essa trajetória até como chegou nesse, porque me parece que essa foi a primeira, mas no fim germinou depois. Mas me conta como é que você estruturou tudo isso para a gente começar depois a, de fato, colocar o time em campo. Não, perfeito. Eu cheguei no setor condominial vindo do empresarial. Então, eu atuava como consultor de recuperação de empresas em crise. Então, era um consultor empresarial e atuava num nicho muito específico, que era a recuperação de empresas em status de falência. Então era pegar o boi pelo chifre mesmo, né? Ali onde o filho chora e a mãe não vê, era onde eu estava atuando. E tinha muito do meu trabalho de ser dedicado a trabalhar com a figura do empreendedor. Porque o negócio em dificuldade, muitas vezes, ele não estava em dificuldade por conta do produto ou até dos processos de uma empresa, mas está muito ligado no próprio proprietário.
Então tinha que trabalhar a figura do empreendedor. Sabe quando o cara confunde CPF com CNPJ? Né? As decisões que são tomadas sozinhos. Deixa eu dizer uma coisa que é muito importante. Quando você toma uma boa decisão, você está cercado de conselheiros. Agora, desculpa, que você disse que eu posso falar o que eu quiser. Quando você faz merda, você faz escondido. Você não compartilha, não fala com a esposa, não fala com o sócio, não fala com parceiros. Você tenta fazer ali escondidinho e dá ruim. Achando que vai dar certo, se estrepa tudo. Sabe, igual criança, quando tá fazendo arte, tá lá caladinho no canto. As minhas filhas hoje já são adultas, né? Pra mim, porque eu também já fiz cada um. As minhas filhas já praticamente eu tenho uma filha com 28 e uma com 17. Então eu tenho 2 adultas lá em casa. Mas a gente lembra quando elas eram crianças, o seguinte, quando ficava em silêncio, a gente já corria. Alguma coisa estava acontecendo e a gente sempre pegava alguma coisa aprontando. E aí o que acontece, Marcos? Eu pegava essa empresa em dificuldade e eu entrava num processo de gestão a 4 mãos. Fazia junto com o empresário, pegava o timão da empresa. Quando colocava a empresa em ordem, eu saía. Então era uma gestão de passagem, uma consultoria de jornada. Eu lembro que a minha filha mais velha, ela estava fazendo uma pós-graduação na FGV, e um dia no debate na faculdade, ela chegou em casa e falou assim: pai, sua cena é muito engraçada, né? Você entra quando as coisas estão ruins, e quando a coisa está boa, você vai embora? É isso mesmo? Eu falei, é isso mesmo. Ele falou assim, mas eles não derrubam, não prejudicam a empresa de novo? Derruba, e eu volto de novo. Então, quer dizer, ficava um ciclo, né? Alguns davam linha, iam embora, né? Voltavam a vencer, outros desgringolavam de novo, quase que uma situação crônica de necessidade de ajuda constante, e tinha outras empresas que eu ajudava a liquidar mesmo, né? Negócios que iam ser fechados e tal. E é aquela coisa, né? Vamos realizar aqui as perdas, bola para frente, começa a vida de novo. E aí, Mas eu quero parar nisso daí, porque você falou de uma coisa, turma, é bastidor, hein? Bastidor. A gente estava falando, eu participei de um projeto das linhas aéreas, quando eu trabalhei, o Ailton comentou que ele fez um paralelo, né, um paralelo entre um empresário americano e um empresário brasileiro. Né? E, cara, ele trouxe uma realidade maravilhosa. Fala para mim, Ailton, a diferença de um e do outro. Quando estão em dificuldades, o empresário americano, ele não tem apego em realizar prejuízos e abrir mão de uma determinada operação. Se ele percebe que o negócio não vai funcionar, ele realiza o prejuízo, perde e vai embora. Sabe? Então, ele não tem esse apego como se fosse uma espécie de jogador. Sim. Que eu tenho que apostar mais alto e acaba perdendo tudo. O brasileiro ele já tem essa tendência. Ele tem um apego àquele negócio. Então, o negócio está indo em dificuldade e ele não tem mais acesso ao crédito no banco, por exemplo, ele liquida patrimônio. Pega dinheiro emprestado com a família, prejudica os pais. Quantos empresários eu encontrei, Marcos, que colocaram o nome dos pais em financiamentos para sua empresa? E esses financiamentos muitas vezes estavam atrelados aos seus imóveis. Né? Então, o que acontece? Aquele crédito que estava consignado ali com o apartamento do pai ou a casa do pai e da mãe, ou seja, colocava em dificuldade o idoso, né, que muitas vezes perdia o seu patrimônio, porque a empresa em dificuldade, dificilmente ela vai voltar. Deixa eu dizer uma coisa, construir um negócio é uma ação fenomenal, não é fácil você fazer isso no Brasil. Agora, recuperar um negócio é uma atitude heróica, e nem todo mundo é herói. Nem todo mundo é Capitão América, filho. É verdade. Entendeu? Então, tem hora que a dificuldade é um alerta, simplesmente com a mão na consciência, eu sou mesmo o cara para estar nesse negócio. Sabe? Porque não é todo mundo consegue fazer, cara, esse turnaround. Né? Então, eu trabalhei com consultoria de recuperação e é chamado nessa forma, né? Em inglês, o turnaround. Eu vou dar a volta por cima. Mas, veja bem, nem todo mundo tem essa capacidade, seja ela de intelecto, de repertório ou emocional para isso. Você citou soft skills aqui. O cara, para fazer um turnaround, cara, tem que ter... Cara, ele tem que ter uma inteligência emocional incrível para passar por aquilo. Então, o americano, ele já é um cara mais consciente. E o empresário brasileiro, não. Passional. Ele é muito passional. Aí ele se apega e sai rasgando tudo. Então, é a hora que você tem que entender o seguinte, não deu, eu tenho que abrir mão disso e sair. Isso pode ser nos negócios ou na carreira. Então, eu acho que é muito importante a gente entender quais são os nossos limites para que a gente possa dar um ponto final quando tem que se colocar esse ponto final. Maravilhoso, cara. E aí, continuando a tua trajetória, então você veio dessa consultoria empresarial de recuperação,
E aí você entra no mercado condominial. E aí eu encontro um cliente novo. É legal contar essa história. Sim. Quem me introduziu no mercado condominial foi um escritório de advocacia. Pode falar, é um amigo. Doutor Eduardo Rachid, né, de São José dos Campos. Um abraço pro Rachid. É. Aqui eu tenho uma dívida de gratidão muito grande, porque ele me apresentou um mercado que eu não conhecia. Fala que é um cara genial. Genial. Assim, É um cara, gentleman. Ele tem uma frase, Hamilton, que ele chegou. Até hoje eu guardo no meu coração. Ele falou assim: eu não quero ser famoso, velho. Quero ser famoso com meus filhos. Porra, cara, na hora que bateu aquilo ali, me amoleceu, né? Falei, pô, esse cara aqui é diferente. Não, isso não, eu acho que essa é uma grande vitória, né? Quando você tem o reconhecimento dos filhos dentro de casa, e você não é simplesmente apenas um recurso que eles têm. Você é muito mais que isso. Você, né, é isso, tem admiração, né? Tem esse contato, isso é legado. E como o Rachid, ele chegou vamos colocar na minha vida, na minha história, como um contratado. Eu atuava numa agência que estava em dificuldades, fui contratado por essa agência para resolver um problema num setor bem específico, tá? Que era o setor de reembolso. Você trabalhou na área da aviação, sabe reembolso, é pegar o boi pelo chifre também. Nossa. Por quê? O setor de reembolso é onde está a grande confusão de uma agência de viagem. Sim. Então você vende um pacote, por exemplo, um casal foi para uma lua de mel e o hotel não é aquele do pacote. Sim. Eles não conseguem embarcar. Por exemplo, tem situações, por exemplo, que faltou uma orientação, por exemplo, para alguém que comprou um pacote de cruzeiro e a moça está nos primeiros meses de gravidez e não pode embarcar, mas não houve uma orientação da agência. Então, quer dizer, sabe onde estão essas confusões? Isso, vacina. Aí o que acontece? O dinheiro tem que ser devolvido, não tem dinheiro para devolver, é uma bagunça. Então eu entrei naquele setor. E nós tínhamos um escritório de advocacia que não correspondia à velocidade que agora a consultoria exigia. Então nós trocamos de advogado. Recomendado por um cliente, veio Eduardo Rachid. E aí eu comecei a trabalhar com o Rachid e eu demandava o Rachid. Eu preparava minuta de acordo e tal, e mandava para ele aprovava. Excelente, vamos fazer assim. E eu ia dando os caminhos, e ele respondia com muita rapidez. Chamou atenção. E aquilo funcionou. Aí um dia ele chamou, não, minto, nós fomos para uma audiência. E eu fui como preposto da agência, e nós estamos lá aguardando para entrar na sala de audiência e tal. Ele virou para mim e disse assim: Ailton, diz uma coisa, você não é o administrador da empresa, você não é o financeiro da empresa, você não é advogado, e tudo passa para a tua mão, o que você faz? O cara é o... que é isso que você faz? Eu falei, olha, Rachid, eu faço consultoria de soluções. O meu papel é resolver o problema. Então eu tenho que pôr mão em tudo. Então eu tenho que chegar num negócio, em poucos dias aprender a operação, conhecer todas as camadas daquele negócio, e aí eu me dedico a uma área específica para consertar. Eu posso ser chamado para aquela ação específica, eu posso ficar de contínuo na empresa com um contrato longo. Mas essa é a operação que eu faço. Ele falou, cara, eu preciso contratar um cara como você. Eu falei, mas por quê? Preciso desse camisa 10 aí. Cara, a empresa dele era bem sucedida, um escritório bem sucedido na área empresarial, trabalhista, um advogado reconhecido na nossa região. Eu falei, sabe o que? Eu quero investir numa outra área. Eu quero fazer o meu escritório crescer no setor condominial. Então eu preciso de alguém que me ajude nessa expansão. Então, daqueles que me contratavam para resolver problemas de perda, o dele era um doce problema. Era o problema de crescer. E aí ele falou, quem pode pensar... Ele não atuava no condomínio. Não, ele atuava. O que ele queria fazer, de fato, dar uma virada mergulhar no escritório. Sim. Então ele abria mão do empresarial e vir forte para o condominial, para se posicionar forte no condominial. Falei, cara, gostei da ideia, mas eu não conheço o setor. Vamos conversar mais. Aí ele marcou depois uma reunião numa padaria, eu lembro como fosse hoje, eu, ele e a esposa dele. Quem me contratou foi a esposa dele. Falou, ele contrata esse cara. Meu irmão, mas quando a esposa contrata, é a melhor contratação que tem. Contrata esse cara. E eu falei pra ele, Rachid, eu não tenho tempo, não tenho agenda, eu vou te vender um bloco de horas. Eu me lembro que eu vendia algumas horas, né, pra ele, acho que era 2 horas por semana, uma coisa assim. Então eu ia pro escritório. Tinha momentos que aquelas horas dedicadas era tomar café com ele, a gente conversar e construir o processo decisório junto. E aí o escritório, aí eu lembro que nos primeiros contatos falei para ele, cara, vamos montar aqui uma estratégia para o escritório se tornar um escritório para atender 100 condomínios e tal, só que naquela época, nós estamos falando de 2018, 100 condomínios de contrato e partido não existia, era outro mercado. O síndico não contratava de contínuo uma assessoria jurídica. Não. Um síndico profissional que tinha 10 condomínios usava o advogado para os 10 condomínios. Ele dizia que o advogado era dele. Isso. Então nós vamos construir uma estratégia, gente, para crescer assim. Eu lembro que um tempo atrás ele estava tomando café e falou assim, quando você falou aquilo, eu falei, esse cara é insano, esse cara não sabe o que está falando. Ele não conhece mesmo o mercado. Aí ele fala, hoje, como eu já passei muito disso, eu falo, caramba, meu, como a gente chegou nesse alvo. Então eu entrei nesse escritório com na mão em tudo. Sim. Então eu fui, de fato, administrador
no escritório junto com ele, né? Lembra? Pegar 4 mãos. Só que foi uma experiência diferente. Não era terra arrasada. Cara, era olhar para um horizonte novo. Então, o que eu fui fazer? Eu fui estudar. Eu fiz uma outra formação. Fui fazer gestão de negócios imobiliários. Precisava entender. Cara, eu tirei o Cresce, eu tenho um CREA, eu tenho um CRA. Tá, sabe? Eu fui olhando o que eu preciso ter aqui desses elementos. E aí, o que eu fiz? Fiz formações de síndico profissional, fiz as 3 melhores que eu entendi na época, Gabor RH na época, que hoje é síndico 5 estrelas. Eu fiz Town Square, Roseli Schurtz, que é um abraço para professor Roseli Schurtz, né? E aí, eu falei, puxa, me posicionei como especialista. Então, o que eu fiz? Eu investi. Comprei livros, fiz formações, fiz viagens, encontrei pessoas, me tornei, Marcos, pagador de café profissional. Eu sentei com muita gente para aprender. Sabe a melhor forma de você conseguir uma consultoria de graça? Marca um café com alguém, paga um bolinho para ele. É verdade. O Parmegiano fala muito isso, né? O Parmegiano fala, cara, ele está até vendendo, montou um e-book ali, e ele falou, cara, isso aqui tem horas de café, meu irmão. Só que você não vai precisar tomar essas horas de café. Mas é legal. É legal o que você falou, porque o pessoal, às vezes, hoje, eu vejo a dificuldade, Ailton, e aí eu te falo que talvez você seja não vou falar funcionário, mas um empresário com um olhar de antigamente, e no bom sentido, não estou dizendo que você está atrasado, mas do tete a tete, do calor. Hoje a galera só quer no WhatsApp, e o WhatsApp ele te afasta em determinado momento do conteúdo que às vezes você precisa ter, e às vezes é sinestésico, às vezes você precisa estar do lado da pessoa para sentir a temperatura. Parece que o cérebro vai pareando quando você está junto com uma outra pessoa. E hoje a galera não quer mais esse tipo de contato. Isso é surreal. Eu não sei o que você acha disso. Não, eu sou old school. Eu sou o cara que liga. Cara, eu brinco com as minhas filhas que eu ligo, atende o telefone. Atende, né? Adolescente não gosta de atender o telefone. Eu sou o cara do seguinte, você sente um negócio, não aperta de mão. O cara que aperta a mão fofo, você já fala, não vai dar. Não vai dar, entendeu? Então, ainda percebe essa coisa, se você é bem-vindo ou não no lugar, olhar, essas pessoas te percebem. Como eu fui consultor de intervenção, sim, eu sempre fui um cara que chegava numa empresa e era persona não grata. Por quê? Eu vou mexer na situação confortável das pessoas ali. Você era o algoz, né? Não, você cara, poderia muitas das vezes cortar a cabeça de muita gente. Teve um cara, não, eu fazia, esse foi um caso muito engraçado. Eu fui contratado, vamos colocar aqui, o papel não era de conselheiro, mas era um conselheiro de uma estrutura empresarial, e chegou para mim e falou assim, precisamos desse cara. Quando eu trouxe, o cara que me trouxe eu demiti, porque ele era o problema. Eu fiz a reunião com o cara e falei assim, vamos desligar esse cara, já era. Tchau. E teve uma outra coisa, eu fui contratado uma vez por uma empresa só para demissão. A pessoa não conseguia fazer, uma moça, né, jovem nos negócios, e eu, toda vez que eu chegava na empresa, tinha um desligamento. Eu me lembro que um dia eu cheguei, um rapazinho me recebeu na porta, ele falou assim, senhor Ailton, o senhor vai me demitir? Aí eu falei para ele, hoje não. Hoje não. Então, eu tinha que lidar com situações, cara, até brinco. Eu já sentei em mesa de negociação que o meu cliente não podia sentar porque tomava um tiro. Eu negociei dívidas, negociei com agiotas, negociei com bancos, negociei, cara, de todo tipo de situação. Porque o empresário em dificuldade, o cara perde a mão de onde ele vai buscar solução. Sim. Em vez de buscar solução, ele busca problema. Ele se enrola, mais um. Então, cara, chegar no mercado condominial, trabalhar com uma figura ímpar como é Eduardo Rachid, ter a liberdade para ser um protagonista do lado dele, né? Aquilo foi muito bom. E aí o que o Rachid fez? Ele fez uma coisa que foi sensacional para o meu negócio. Ele foi um excelente vendedor da minha expertise, dos meus resultados. Então, quando eu encontrava alguém com dificuldade, você precisa conhecer um cara. E ele trazia clientes para tomar café comigo. Então, aí o que eu percebi? Que o mercado condominial é um mercado gigantesco. O ecossistema condominial é bilionário. Eu descontinuei com todos os meus clientes e foquei no condominial. Aí me tornei um especialista no setor. Nesse caminhar no setor, eu prestei consultoria para escritórios de advocacia, eu prestei consultoria para empresas de engenharia, construtoras, terceirizadas, administradoras. Eu caminhei pelo setor condominial e conheci os negócios por dentro. E eu ajudava esses empresários a vender para o setor condominial. Posso fazer uma pergunta? O que é que você encontrou no meio desse caminho? Cara, eu encontrei. Aí eu coloco assim no meu primeiro livro: muito movimento e pouco conhecimento. Tinha pouco tecnicismo. Isso aqui, cara. Sabe? Tinha pouco método. Eu senti uma falta gritante de método. Né? Porque o método, o que ele faz? Além dele orientar você para fazer a coisa bem feita de maneira recorrente,
ajuda você na expansão, porque é fácil de treinar, manusear, reproduzir bons resultados. Sim. Então, a gente tinha um mercado muito artesanal, mas um mercado muito aventureiro também. E eu estou falando de 2018, e não mudou muita coisa hoje. Isso que eu ia te perguntar. Mudou? Não mudou muita coisa. Né? Eu até coloco qual que é o grande problema do nosso mercado? É falta de método. Tá? Então, por exemplo... É isso que eu ia falar. Mergulha. Eu fiz um podcast um tempo atrás com um engenheiro, né, Felipe Lima, que mandar um abraço pro Pode falar, pro Felipe. Todo mundo aqui. E eu estava falando uma coisa com ele, o seguinte... Felipe Lima é o Manutencast, não é? Ou não, estou enganado. Ele trabalha com laudo de inspeção predial, ele tem um podcast dedicado à engenharia diagnóstica e tal. Tá. E uma coisa que eu estava falando com o Felipe, o que a gente tem? Essa ausência de método faz com que a gente crie uma confusão de termos. Qual que é essa confusão de termos? O síndico profissional. Tá? Então, eu tenho um síndico profissional. Eu não gosto muito desse termo, tá? Eu sou bem polêmico com isso em relação ao síndico profissional. Por quê? Nem todo mundo que é pago, Marcos, é profissional, concorda? Com certeza. Eu tenho muito síndico pago. Exato. Mas eu não tenho profissional. Porque para ser profissional você tem que ter método. Aliás, uma profissão, ela só é regulamentada porque houve uma formação baseada num método. Perfeito. Tá? Então, antigamente, a gente tinha, por exemplo, a pessoa que tirava o dente da pessoa com dificuldade. É o antigo tira-dentes. Aí, se matou muita gente no processo. Não, puxa, até encontrar um método de extrair o dente sem matar o paciente. O cara fez uma vez, fez duas, fez três, manualizou aquilo, encaminhou para outras pessoas, então ele repassa o conhecimento, aquilo se sedimenta, se torna um método, o método é a base para a formação do outro tiradentes. O outro tiradentes a gente passou a chamar ele de dentista. E eu agora o que acontece? Eu não vou mais tratar os meus dentes com um aventureiro. Isso. Eu vou buscar o quê? O cara que tem uma formação. Ele é um profissional de odontologia. Isso. Gostei. Então, todo tiradentes pago não significa que é um dentista. Aí eu contei uma história. Hoje a gente tem vários tiradentes. Tem muito. Aí eu contei uma história no Felipe, que é o seguinte, eu posso contar que cabe o contexto, permite. A minha mãe contratou um vizinho para pintar a fachada da casa dela. Sim. E é um senhor que é o vizinho de frente. Muito solícito, um senhor muito gente boa, mas não tem habilidades de pintor. Tá. Mas ele foi lá e pintou. E foi pago. A minha mãe contratou um pintor pago. Pronto. Não contratou um pintor profissional. E onde eu percebo isso? No resultado que ele entrega. Pois é. Porque a diferença entre o profissional e o cara pago é a entrega. Então, aí eu meço, sabe? Eu consigo mensurar o resultado de um profissional. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem uma nomenclatura no mercado que causa um engano. Ou seja, eu estou, de fato, né, provocando um engano no mercado toda vez que alguém vem e se apresenta como profissional, sem que se de fato ele tem formação ou não para aquilo, capacitação ou não para aquilo, repertório. Ele, por exemplo, por ele pegar um ou mais prédios, ou até um prédio que ele não mora, ele já se auto-intitula um síndico profissional, dizendo que ele tem 1, 2, 10 formações ali. Se nós formos olhar para outras carreiras, sabe como é que a gente chamava esse cara que não tinha método de informação? O prático. A gente pode achar o prático bom, mas eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Por quê? Porque eu estou sendo induzido ao erro quando eu estou num certame, por exemplo, para eleger um síndico. Sim. E eu tenho lá várias propostas, que eu tenho 5 síndicos profissionais, mas não consigo medir quem de fato é profissional. Quem de fato é profissional. E aí eu te pergunto, você hoje consegue sugerir uma solução para isso? Ou pelo menos um início para a gente começar a puxar esse fio condutor e falar, cara, será que isso precisa ser profissionalizado? Isso vai ser uma profissão? E aí... eu iria por esse caminho. Eu acho que a profissão é uma nomenclatura cruel, porque ela induz ao engano. Eu acho que é o síndico empresário. Síndico empresário. Aí eu estou falando de empresa. Então, ele é um prático ou não, porque o síndico pode ser, por exemplo, de fato um profissional de outra área, como um advogado, sim, como um administrador de empresas, sim, entendeu? Como um contador, um engenheiro, e ele abre uma empresa para atuar no setor de sindicatura. Aí eu estou falando do síndico empresário. Aí tem que ter cabeça de negócio. Então, essa pessoa, esse síndico empresário, esse CNPJ, porque a gente tem, por exemplo, um síndico profissional que acabou entrando no mercado quase que para quebrar um galho do condomínio. É verdade. Para reduzir custo. Sim. Não vou recolher o INSS desse cara, vou pagar aqui, porque o que eu vou fazer aqui em relação aos custos? Vou diminuir esse custo contratando o CNPJ. Então foi mais um quebra-galho do que, de fato, uma solução construída.
Veja bem, nós estamos falando de coisas polêmicas aqui. Tem gente que não vai gostar. E, aliás, fez uma coisa pra você. E, ao mesmo tempo polêmica e profunda, que eu acredito que a gente tem que parar para refletir, porque de fato a gente precisa repensar muita coisa que está acontecendo. Porque o profissional ele tem que ter formação, ele tem que ter entidade que vai zelar pela ética da profissão. Sim. E eu estou chamando o profissional de alguém que não presta conta para ninguém. É verdade. E você percebe? Então, eu estou induzindo pessoas ao erro. E aí, onde que a gente vê o reflexo disso? A gente vê muita corrupção no mercado condominial acontecendo. Muita. Tá? Então, isso está acontecendo. A gente vê muita falha de execução, falhas graves de planejamento. Né? Então, por exemplo, quando eu me encontro com um síndico, e aí eu quero aproveitar aqui, abrir um parênteses, eu trabalhei com várias empresas do setor condominial, até um ponto que eu encontrei um grupo em que eu prestei uma consultoria de expansão para eles. Eles foram muito bem sucedidos na expansão, e aí eles perceberam um fenômeno. Quando por exemplo, eu montava um negócio, eles começavam num absoluto zero numa região, eu montava o escritório, deixava a operação funcionando, tinha uma gerente operando lá, eu saía da operação. Então ela perdia o fôlego. Então a empresa crescia na minha presença e quando eu saía, ela recuava. E aí eles me chamaram e falaram assim, nós queremos mudar o status da tua relação conosco. Nós não queremos mais que a tua empresa nos preste uma consultoria. Nós queremos trocar a sua consultoria por equity. Perfeito. Aí eu passei a ser sócio daquele grupo de expansão. E eu me tornei, então, sócio de um grupo de empresas. Então, hoje eu sou um empresário do setor condominial. Sim. Que entrou, né, ganhou esse status a partir do resultado como prestador de serviço. Então, passei a ter um equity. Então, hoje, o que acontece? Tanto que hoje eu não presto mais consultoria, porque eu não consigo mais dedicar a outras empresas, é todo direcionado para as empresas que eu tenho equity, que eu faço parte. Então, quando a gente olha para toda essa volta que a gente deu, a gente tem que pensar o seguinte, como que eu meço de fato a presença de um profissional pelo resultado que ele me entrega? Agora, esse profissional não está só ligado ao resultado, porque resultado é a coisa boa, positiva. Vamos colocar aqui resultado positivo, mas quando esse resultado ele é negativo? Quando há perdas, ou quando eu tenho preocupações, ou quando eu tenho suspeitas de ações escusas, a quem eu vou recorrer? Então não dá para chamar de profissional. Perfeito. Então vamos chamar de empresário, porque daí a gente vai tratar no ambiente correto. Gostei. Tá? Porque daí, o que a legislação nos permite? Que pode ser síndico, pessoa física ou jurídica. Sim. Tá? Perfeito. Então, a relação que eu tenho com o síndico não é uma relação para com um profissional. É relação para um mandatário. Esse mandatário ele pode ser 100% leigo, ou esse mandatário pode ser experimentado, um prático, só que eu vou considerá-lo a partir da relação CNPJ com CNPJ. Aí eu facilito o meu jurídico para trabalhar. Exato. Assim, certo. Até para um outro condomínio para entender qual é a relação. Relação de empresa com empresa, eu acho muito legal isso, cara. Gostei bastante, síndico empresário. Gostei muito. Cara, Bruna, você tá anotando, porque só isso aqui já saiu corte para 3 meses já. Vamos compartilhar com o homem aqui, viu? Aí, beleza. Então, voltando lá na nossa recap ali, você entrou, então já mergulhou bastante nesse síndico gestor. Aí é legal isso aqui que você falar, porque nesse inteirinho eu fui convidado para palestrar num evento de prestadores de serviço. Foi a primeira palestra que eu fui ministrar para o setor condominial. Então eu pensei, como é que eu posso falar sobre isso em 2019. Pré-pandemia. Fevereiro de 2019. Era um ano antes da pandemia, porque a pandemia estoura em 2020. Né? Aí, quando eu fui convidado, eu pensei, vou falar para o síndico sobre contratação, mas também preciso falar sobre a empresa, como vender. E aí eu montei uma palestra, e aí eu utilizei uma metáfora para facilitar a comunicação, né, compreensão e aplicação imediata daquilo, e eu chamei essa palestra de como montar o time dos sonhos do condomínio e evitar o pesadelo do síndico. Boa. E aí eu montei um time de futebol e escalei prestadores de serviço como se escala um time de futebol. Quando eu dei essa palestra e depois... Foi o início disso aqui. Início disso aqui. Aí quando eu montei essa palestra e saí palestrando no Brasil todo, tal, eu fui convidado para colocar minhas ideias num livro. E aí o que aconteceu? Começa com como montar o time dos sonhos, mas aí eu publico o Síndico Gestor, que tem um foco em trazer método para o gestor. Depois eu faço a segunda publicação, que é o segundo livro, Síndico-Chefe, que é o desafio da gestão da experiência. O primeiro, Síndico-Gestor, os 4 pilares para a gestão condominial de sucesso. Basicamente eu pego as 4 funções básicas da administração e apresento para o síndico como usar isso em condomínio.
No segundo livro, o desafio da gestão da experiência é o foco no cliente. Então, como que eu construo essa experiência que gera satisfação? E não é só gerar uma satisfação pontual, porque em condomínio a gente tem uma demanda de satisfação recorrente. Porque se foi boa a gestão no mês passado, não se espera no próximo mês nada menos que aquilo que recebeu. Exatamente. Igual você ir num restaurante, por isso que chama síndico-chefe, porque a minha postura é ser de chefe de cozinha. Sim. Se você e sua esposa saem para jantar hoje e vocês têm uma noite maravilhosa, na semana que vem você volta ao restaurante, não espera nada menos do que aquilo que você recebeu. Porque gosto bom não retroage. É verdade. Percebe? Mas olha que interessante essa análise, e aí eu vou fazer um paralelo de quando eu trabalhava na Azul. E na Azul a gente começou e falava assim, cara, não, a TV a bordo, Embraer 2x2 ali, né, não tinha poltrona do meio e tudo mais. Aí os caras, me lembro, os americanos chegaram e falaram assim, vocês têm que tomar um cuidado, porque daqui a 5 anos a gente não vai ser comparado com a Gol, com a TAM. A gente vai ser comparado com a Azul de antes. E aí que tá o problema. Você fala, cara, antes vocês ofereciam um serviço muito melhor do que o que vocês estão oferecendo hoje. E aí é o desafio. É quando você passa a ser comparado também com a gente. Aí você comentando dessa questão da experiência, de você ir num restaurante, do paladar não retroagir, e o pessoal não coloca na conta uma coisa, que de fato o paladar não retroage. Mas às vezes você tá naquele dia de love com a tua esposa. Tá maravilhoso, tá tudo bem. No outro dia que você vai no mesmo restaurante, vocês acabaram de brigar. Só que naquele momento a comida é a mesma. Só que o entorno, o sentimento é outro. E aí você chega e fala, cara, não tá igual. Que merda. Não gostei, cara. E aí a conta vai pro restaurante. Como se o restaurante tivesse feito algo errado. Ele não fez nada errado. Ele fez a mesma coisa direitinho. E aí, fazendo um paralelo, não sei se você está de acordo com essa minha analogia, mas você fazendo um paralelo que às vezes o morador não recebeu nada menos, mas o sentimento dele um mês depois é outro. E aí ele bota na conta do cara, Sim. falando assim, ó, você é um incompetente, é porque aí... Ah, mas nada mudou, meu irmão, o que aconteceu? Aí quando tu para pra ver, o cara tá endividado, o cara tá quebrado, brigou com a mulher, tá com uma série de outras coisas que ele traz para esse ambiente e no fim das contas desanda a maionese sem precisar desandar, e às vezes você tem sem ter um motivo aparente ali. Não sei se você Eu acho uma vai de coisa que é acordo com muito isso. legal. Sabe aquele empresário que ele é safo, o cara que é inteligente, ligeiro? Por exemplo, você é meu cliente, tá lá no restaurante o tempo todo. E você está sempre feliz, mas eu percebo que naquele dia tá ruim. O meu garçom me dá esse toque, eu sou o chefe, eu vou mandar uma sobremesa de graça para tua mesa. Tão encantado. Não vai ser mais do mesmo. Esse choque de realidade. Sabe aquela coisa, você brigou com a sua esposa e você não costuma lavar a louça? Sim. Mas em vez de você pedir desculpa, você dá um grau na cozinha. Acontece uma coisa que sai fora da curva. O olho volta a brilhar. Volta a brilhar. Então, o que acontece aqui, que é muito, muito legal? Eu me lembro que eu tive uma vez a trabalho nos Estados Unidos e eu provei tantos restaurantes, tantos lugares, mas tem um que ficou marcado para mim. A gente foi em Windermere, na Flórida, num restaurante italiano, tinha umas 10 mesinhas. Cara, o que me marcou, que eu comi um espaguete ao sugo, tal, um prato simples. Mas o dono do restaurante não serviu na mesa. O cara coloca o queijo no teu prato. O cara fica com aquele lenço do lado, batendo papo na resenha e tal. Cara, aquilo foi encantador. Você se sentiu bem. Porque a comida do cara era boa pra caramba. Sim. Só que ele entregou mais. Tá. Sabe? Ele entregou tanto que a gente esperava. Sim. E muito mais que a gente não esperava. Aquela hospitalidade, aquela brincadeira, aquela coisa do italiano, de falar alto e tal. E aquilo foi sensacional. Eu vivi isso no meu segundo livro. Gostei. Vou contar uma coisa aqui muito legal. Quem participou da jornada de lançamento do livro Síndico-Chefe, eu fiz 25 jantares em 75 dias. A maioria na rede Coco Bambu. Por que a gente escolheu Coco Bambu? Porque você é só plugar o laptop lá, ficava fácil. Tem estrutura corporativa. Tem método. Tem método. E aí, eu já estava com tudo esquematizado, né? Os jantares e tal. Terminei de escrever o livro, Marcos, foi no sábado à tarde. Sim. Aí eu falei pra minha esposa assim, poxa, vamos comemorar. O livro é uma metáfora inspirada na animação Ratatouille. Sim. Então eu falei assim, vamos comer um Ratatouille. Boa. E eu moro em São José dos Campos.
Aí eu falei para as meninas, vamos se arrumar, vamos comer um ratatouille. As meninas subiram para tomar banho e eu comecei a ligar para restaurante. Cara, ninguém tinha ratatouille no cardápio. De repente as meninas descem prontas. Então você imagina quanto tempo dá no telefone. Porque se elas foram se arrumar e voltaram, e eu tô ali no achado. Entrei no carro e continuamos ligando. Coisa de maluco. E aí eu tô no anel viário, né? Quem conhece São José dos Campos, eu tô indo pro centro, região central. No anel viário, eu liguei para um restaurante. O chefe atendeu e disse, não tenho o ratatouille, mas o Irvi Coleto costumava ter ratatouille. Liga lá. Eu liguei pro Irvi Coleto, restaurante italiano. Atende lá. Vanessa, Irvi Coleto, boa noite. Mas não. Eu gostaria de... Nós estamos indo para aí para comer o ratatouille da casa. Ela atendeu e falou assim, então vem, senhor, nós vamos preparar um ratatouille pro senhor. Quando ela falou, vamos preparar o ratatouille pro senhor, a gente já estava ligando tanto, procurando tantos lugares, as minhas deram um grito dentro do carro, fizeram festa. Quando fez aquela festa no carro, estava no Viva Voz, deu um silêncio do outro lado. Sim. Ela falou assim, é sério? Eu falei, é sério? Aqui é a Hilton, mesa para 4. Ela falou, mas não é o Celcinho, não é um trote? Eu falei, não, nós estamos indo para aí. Eu falei, senhor, me desculpa, mas pode vir, não vou preparar o ratatouille para o senhor. Cheguei no restaurante, Irvi Coleto, um restaurante pequenininho, Sim. Bem pitoresco. A gente entrou, sentou. Aí quando as meninas viram o cardápio, todo mundo já debandou do ratatouille. Eu vou comer filé, eu vou comer isso, eu vou comer aquilo. E eu me mantive firme, eu quero o ratatouille. Veio o garçom, tirou as bebidas, falou assim, ela se escolheu, falou assim, eu vou querer o ratatouille da casa. E o garçom me olhou assim, mas não tem ratatouille no cardápio. Eu falei, mas a atendente disse que teria e tal. Ele foi lá e chamou o chefe. O chefe veio na mesa. Chefe Adolfo Pierantoni. Ele chega na mesa assim, italiano, porque não come uma carne e tal. Eu falei, olha, sabe o que é? Eu contei pra ele. Eu acabei de escrever um livro baseado no filme Ratatouille. E eu vim aqui pra comemorar. Cara, aquilo tocou o cara. Ele falou assim, mas você quer igual ao do filme? Berinjela, abobrinha, cebola, molho pomodoro. Eu falei, é isso mesmo. Então tá bom, você vai comer um ratatouille. Só que não tem os ingredientes. Eu vou sair, vou comprar os ingredientes e vou fazer pra você. Era o sábado, às 8 horas da noite, o chefe com o restaurante cheio saiu para comprar os ingredientes para preparar um prato para um único cliente. Um único prato. Quando ele me serviu, meu irmão, aquele ratatouille, tá no meu Instagram, com uma taça de vinho, uma cesta de pães, foi uma experiência fenomenal. A lágrima caiu. Caiu quase agora, até me emocionei, cara. Eu voltei para casa, eu reescrevi o final. É mesmo? Eu coloquei o Irvi Coleto no final. O meu livro termina parafraseando Antônio Ego, quando ele diz que ele vai voltar de novo com muita fome. Eu digo, eu voltarei o Irvi Coleto com muita fome. Então, quando eu dou a palestra do síndico-chefe, eu sempre termino dizendo o seguinte, talvez eu sou o único autor que faça isso, ou um dos únicos, que recomendo que você comece a ler o livro pelo final. Que legal. E aí, cara, contei isso pro Brasil todo, fiz 25 jantares, muita gente foi a São José dos Campos conhecer o Irvi Coleto. E aí eu demorei para voltar ao Irvi Coleto, voltei depois de toda a jornada. Sim, um jantar para marcar um jantar lá. E fiz agora o encerramento da minha jornada, um jantar no Irvi Coleto. Então você percebe fez o a mais, o que ele fez, cara. Ele não só encantou aquele cliente, ele entrou na história, encantou muita gente. Tá? Aí o que acontece? Aquela experiência agora está perene, eternizada nas páginas de um livro. Então, o que o chefe Adolfo Pierantoni fez... Muita gente vai querer ver essa experiência. Ele vai compartilhar. Eu, por exemplo, vou a São José dos Campos, meu primo mora lá e tudo mais. Além disso, tem o Rashid, tem o Fernando Alvarenga, que tiraram amigos. Visitar os caras, possivelmente a gente pode ir lá, tomar um vinho e comer um ratatouille. Tem que ir no Irvi Coleto. Irado. Não, e sabe uma coisa que é sensacional, né? Que é da experiência que eu vivi. A tese do livro é o desafio da gestão da experiência do cliente. O cara comprovou a tese daquilo que eu escrevi. Genial. Quando eu coloquei isso no final do livro, tem gente que veio falar comigo, Ailton, essa história não é inventada? Porque é tão sensacional os encaixes que é um presente do céu, cara. Presente que eu recebi. Céu, presente de vida. Né? Eu disse, gente, isso é verdade. Tanto que a gente fez o Irvi Coleto, né? A gente fez um jantar lá e foi sensacional, uma experiência. E outra, até hoje ele não tem no cardápio. Legal. E no jantar que nós fizemos, ele fez o ratatouille e aí como eu fiz o evento para síndicos, nesse evento do Irvi Coleto, fiz só para empresários, só para administradores de condomínio. E o pessoal, eu quero voltar para cá para comer o ratatouille de novo. Ele é italiano bravo, tem que me avisar antes. Puta, que legal, cara. Adorei essa experiência, cara. Eu de verdade fiquei até essa questão do ciclo. Muito da nossa vida
ela é pautada em experiência, né, cara? Às vezes a gente fica muito na técnica, a gente fica muito na... Precisamos fazer... Ó, eu vou te dar um relato agora, né? Minha família é argentina, né? Eu sei que ontem vocês meteram o pau na Argentina, lá no Reginaldo, lá, e falaram que a Argentina bate muito. O argentino, ele é um cara muito passional. Uhum. E aí depois a gente também já vai começar a entrar aqui, porque isso me interessa muito também, dessa questão do time dos sonhos. O Scaloni, o técnico da Argentina, eu acho ele um cara, assim, uma liderança servidora, vamos dizer assim, né? Eu acho esse cara, ele não é, vamos dizer, um grande protagonista, uma vez que você tem um Messi, né, como capitão, mas ele faz aquele time jogar. E aí eu tava vendo uma entrevista do Rodrigo De Paul, aí ele chega e fala assim, cara, esse cara, ele é fundamental, porque ele chega e fala assim, reunião hoje às 3 da tarde, só os dois. Eles desceram pra sala de reunião, e ele falou, sabe quanto que a gente falou de futebol? 0. A gente falou 0 de futebol. E ele falou, mas eu sou um cara movido a experiência, carinho, proximidade. E ele entendeu isso. E eu faço por ele algo a mais que eu não faria talvez para um outro técnico que me trata igual aos outros. Então ele conseguiu entender essa pegada. E aí quando a gente fala, aí você está falando tudo isso. O quão carinhoso foi o chefe, que te trouxe essa experiência que marcou não só você, mas tua família, e você conseguiu reverberar para os síndicos, para os administradores que estavam ali, e como essa conexão sentimental faz acontecer o resultado, né? E aí você fala da experiência não só de quem recebe, mas com certeza o chefe mudou demais. Ele também deve ter se ligado, deve ter aberto ali algumas portas na cabeça dele e falar, cara, uma coisa tão simples. E eu vou te falar agora, comentando, a minha sogra vai num cabeleireiro na frente da minha casa, minha sogra mora em São Luís do Maranhão, vem para Santos, ela vai no cabeleireiro ali na frente. O cabeleireiro, ele sai da porta do estabelecimento dele e vem pegar minha sogra na porta de casa. Cara, o que gasta ali? Não gastou nada, ele gastou 10 passos para ir, 10 passos para voltar. Essa mulher virou fã desse cara. Fã. Ela falou assim, toda vez que chega é um vinho a mais, o negócio custa 150, ela paga 200, porque ela fala, cara, ele não precisaria fazer isso. E para ele fala, cara, eu não tivesse tão bobo, que eu faço isso de coração. E você vê como às vezes o pessoal, o sistema hoje vai embrutecendo a gente em algumas coisas, e às vezes a gente acaba esquecendo de determinadas cordialidades, determinados, que a gente fala em inglês, né, no over delivery, né, entregar um pouquinho a mais, cara. Como faz a diferença, né? É porque eu vi a sua emoção ao contar toda essa história. Isso, sabe o que eu percebo? Que não foi um evento fortuito. Aquilo é da essência dele. Aí, voltando, frequentando o Ivo Coleto, você vê que é o chefe que sai da cozinha e vai de mesa em mesa perguntar se gostaram do prato. Eu lembro que uma vez que eu estive lá no Ivo Coleto, a gente gostou tanto do pão deles lá, né? E aí, quando veio o Couvé, ele veio na mesa xingar a gente. Vocês não vão comer, que vocês estão comendo muito pão. Cara, aonde você vai ter isso? É verdade. Cara, isso não existe. Não existe. Cara, isso é sensacional. Aí as minhas meninas comem, não comem tudo. Falei, vocês comeram pão demais. Então, cara, isso, cara, é cereja do bolo. Só que é da essência daquele indivíduo. É do cara. Eu me lembro que eu vi meu pai fazer uma coisa que eu achei sensacional. Meu pai nunca teve carro. E eu lembro que um dia eu estou no posto de gasolina abastecendo o carro e tal. Eu sou filho de um marceneiro. Sim. Né? Então, quando a gente, vamos colocar assim, a gente conseguiu realizar coisas na vida, meu pai já estava da fase adulta para a sua fase idosa e tal, então não ia mais dirigir e tal. E os filhos dirigiam, os filhos tinham carro, mas eu lembro de uma cena de eu estar abastecendo o carro no posto de gasolina, terminou de abastecer, meu pai deu uma gorjeta pro frentista. E aquilo me marcou. Eu nunca pensei em dar uma gorjeta pro frentista. Sabe? E aí, a gente acabou trazendo essa cultura, porque às vezes o cara traz um algo mais, posso lavar o vidro e tal. Cara, vou pegar ali R$10, R$20, vou dar pro frentista. Quando acontece uma situação dessa que a gente é pego de surpresa, eu vejo o movimento das meninas dentro do carro procurando alguma coisa para dar uma gorjeta. E o exemplo arrasta. Cara, o exemplo arrasta. Não é?
Sabe? Então aquilo que foi um fenômeno do tipo que eu poderia entrar no carro e dizer, meu pai, não precisa. Ele é bem pago pra isso. É isso. Mas aquela cordialidade dele, cara, nos contagiou e isso trouxe uma coisa pra dentro de nós. Tem uma coisa que a gente vive lá em casa, que a gente aprendeu, que outras pessoas praticam, é a gente ter um pouquinho do nosso dinheiro para poder fazer esse sagrado. A gente chama de dinheiro mágico. E é mesmo, cara. Sabe? Então é legal você ter isso, né? De você surpreender as pessoas, né? Entregando esse algo mais. E aí você fala assim, cara, o que eu ganho com isso? Cara, quando eu passo por um lugar e eu faço uma gentileza dessa e a pessoa me devolve, um Deus te abençoe, prospere você, seu dia seja maravilhoso. Cara, olha que coisa gostosa. É gostoso de ver, cara. E você leva isso pro seu dia e isso faz diferença. Sente, cara. Não, e esse é o melhor de tudo, é que a gente tá aqui para ser um pouquinho melhor a cada dia, né? No fim das contas, é isso que a gente faz. Cara, o que eu posso ser? Posso ser um pouquinho melhor que ontem. Se a gente pode agradar uma pessoa, cara, faça. Não, e essa gentileza, a gente sente falta no mercado. Eu lembro que uma coisa que eu discutia com o Rashid, quando eu vi o condominial, eu falei assim, Rashid, eu venho de outros mercados, porque eu sei que concorrência é uma coisa que a gente vai ver em todo lugar. Sim. Mas o condominial viu uma coisa muito feia acontecer, que eu chamei de a estratégia do rouba-monte. Uhum. Então, quer dizer, eu vejo você crescendo. Sim. Eu não jogo o jogo de me inspirar em você e construir os meus nomes. Eu vou jogar o jogo do rouba-monte. Eu vou para cima do teu cliente oferecer um honorário menor. Vou tentar tomar o seu contrato. Aí sabe o que eu faço? Aí acontece isso no setor colonial. Eu começo a sucatear os honorários. A régua de honorário lá vai baixando. Isso. A qualidade vai baixando. E um mercado com um potencial sensacional se torna um mercado sucateado. Um mercado pobre. Que a gente mesmo acabou provocando isso. É verdade, cara. É uma que a gente chama da favelização do pensamento, né, cara? A gente começa a degradar determinadas coisas que não precisava ser degradado. Não precisava. Né? Você vê o tanto de prédio, eu tava vendo o Alfredo Soares do G4, ele falou, cara, se eu não conseguir, ele andando de helicóptero, né? Se eu não conseguir fazer um produto que eu consiga vender para esse mundo de gente que tá aqui em São Paulo, pelo amor de Deus, é que eu sou muito ruim mesmo. Então, assim, oportunidade tem. A gente não precisa ficar nesse micromundinho, né? E às vezes a gente olha e fala, nossa, o mercado... Já vi gente falar, viu? O mercado condominial é muito pequeno, entre aspas, né? Dentro daquele olhar de falar meio que todo mundo se tromba. Não. O seu micromundo, né? É muito limitado. É visão de escassez. Visão de escassez. Sabe uma coisa que eu usava também? Um termo seguinte: o problema do setor condominial na concorrência é que todo mundo quer dançar com a mesma moça no baile. Exatamente, cara. Esse é um problema grave que a gente tem, que é de mindset mesmo. Cara, não é papo de coach, não, mas. Repete essa frase, cara. Todo mundo quer dançar com a mesma moça no baile. É mesmo. Né? Então, isso é um problema. A gente não enxerga a floresta, enxerga só a árvore. Sabe? E aí o que acontece? Não vai ter para todo mundo mesmo. Não tem como essa árvore alimentar todo mundo. É verdade. Entendeu? Agora o cara que conseguiu aquela árvore frondosa, cara, ele pode ser inspiração para mim, pode ser uma referência, ou pode ser o cara que eu quero bater mesmo, mas eu vou crescer a minha empresa. Eu não vou tomar o dele, né? Fazendo um downsize e baixando o preço, sucateando o serviço. Perfeita leitura, né? Porque o que acontece? Esse cliente que veio pelo mais barato não vai permanecer. Né? Eu falo nos meus outros livros o seguinte: quando você ensina para o mercado o dialeto do cortar, diminuir, economizar, esse dialeto é muito ruim, porque vai afetar você. Porque todo mundo vai pensar na mesma coisa. Em relação ao teu horário, também vou cortar, vou economizar, vou diminuir. Mesmo. Agora, quando eu falo em otimizar, crescer e prosperar, e ter uma entrega excelente, a pessoa paga o preço dessa entrega. É verdade. É verdade. Sabe? Então, essa abordagem, ela vai fazer toda a diferença. Então, quando a gente chega aqui nesse livro, Como Montar o Time de Sonhos, qual que é a ideia dessa abordagem aqui? Eu penso o seguinte: imagina que se a gestão condominial fosse um jogo de futebol, o síndico seria o técnico, boa, que é a figura estratégica, que vai pensar a estratégia, vai adotar o esquema tático e vai acompanhar a execução. Os jogadores são os colaboradores e prestadores de serviço, tá? São aqueles que vão ter que brilhar em campo. A torcida são os moradores. Boa. Tá? Então o campo de jogo é o condomínio. Xingando geral. Apaixonada, exigente e tal, dando palpite. Mas qual que é o prêmio, cara? Não é um troféu no final. É paz social, lugar maravilhoso para se viver, satisfação, que é a resposta do cliente satisfeito, e valorização patrimonial. Quando o cara consegue fazer isso, ele vence. E aí já fica lá a dica desse mote, que você não vence sozinho. Você vence, você monta um time.
né? Eu até coloco na dedicatória do livro que nas grandes ligas da gestão condominial vence quem monta o time dos sonhos. E aí eu vou discutir como montar time dos sonhos, trazendo metodologia de contratação. Escala esse time para mim. Bora lá. Então vamos pensar se já que eu estou falando de um método para contratar, eu tenho que adotar um esquema. Então, no futebol, a estratégia está no esquema tático, que é a forma como eu vou adotar o meu estilo de jogo. Tá? No livro eu vou falar um pouco sobre o esquema tático de futebol, e aí eu vou adotar o clássico 4-3-3. 4-3-3. Né? Eu tenho 4 jogadores na defesa, 3 no meio de campo e 3 no ataque. Esse é um time que joga avançado, ou seja, vai buscar resultado, não é um time que retranca. Boa. Então você pode escolher, dependendo do momento que você está vivendo, lógico que você vai ter que retroagir, escolher algum tipo de postura mais conservadora, mas esse time aqui é um time para avançar. E aí, quando eu escalo esse time, eu penso o condomínio como um técnico de futebol está pensando o jogo. Ele divide o campo onde o jogo vai acontecer em 3 setores. Tá? Então, eu tenho o setor da defesa, que para a gestão condominial ela protege a gestão. Tá bom. Eu tenho o setor de meio campo, que é onde vão haver as conexões, vai conectar essa gestão, seja a relação com os prestadores de serviço, com o mercado, com os seus próprios clientes, que são os condôminos, né, quem vai receber o resultado final. E eu tenho o setor do ataque, que é onde há um encantamento. Tá. Por que eu faço essa divisão? Porque eu vou olhar também para a forma como esses atores vão interagir com o condomínio. A defesa vão ser os prestadores de serviço que pouco aparecem ou nunca aparecem no condomínio. Tá. Eles atuam a partir do ambiente deles. O que chega para o condomínio são os seus relatórios, os seus pareceres, os seus projetos. É isso que vai chegar lá. A sua colaboração no processo decisório. Faz muito sentido. No meio de campo, eu vou ter aqueles que têm intervenções pontuais. Às vezes, eles estarão no condomínio, como numa assembleia, numa reunião, ou fazendo um determinado serviço que é pontual, vai ser realizado e ele se retira do condomínio. E o time, a parte do time que está avançado, o ataque, são os locados de maneira contínua. É aquele que vai estar atuando e trabalhando no condomínio e está convivendo com os moradores o tempo todo. Então, quando eu penso dessa maneira, eu olho para a minha gestão e tenho que pensar, ela tem que estar protegida, ela tem que criar conexão e ela tem que encantar. E aí eu vou começar a escalar o meu time. E como é que eu começo a minha defesa? Eu começo pelo goleiro. E na escalação do time dos sonhos, o jurídico é o meu goleiro. Então, assim como Camisa 1 é o meu goleiro. E aí esse goleiro é o advogado. Cara, assim como é uma insanidade um time de futebol jogar sem goleiro, é uma imprudência extrema você gerir um condomínio sem assessoria jurídica contratada. E aí eu defendo o advogado não para estar no condomínio de maneira pontual, contratado apenas quando a vaca vai para o brejo, só no contencioso. Não, contratar o advogado por contrato de partido, que é uma espécie de assessor contínuo para a construção do processo decisório. É aí que está a defesa. Porque ele está lá defendendo a meta de maneira que, se você tomar, você perde o jogo. Sim, contratar um bom goleiro. Um bom goleiro tem que ser bom. Tem que ser bom, velho. Né? Então, ele tem que ser técnico, ele tem que ser habilidoso, ele tem que ter repertório. Então, tem que saber sair da área, né? Na hora que vem um cruzamento, ele consegue sair bem assim com a mão, tem que saber sair jogando com os pés. Coisa, o olhar amplo que ele tem, holístico daquela cena, colabora com dicas importantes. Ele vê todo mundo, né? Ele dá dica para o time poder jogar, aonde inclusive estão os buracos ou as fragilidades. Então, quando a gente olha para essa cena, eu começo escalando o advogado, lembrando que, como eu venho do setor empresarial, uma empresa, é inadmissível ela não ter uma assessoria jurídica para poder tocar os seus negócios. Não faz sentido. Não sentido. Né? E aí, num país complexo como é o Brasil. Como é o nosso, cheio de burocracia, seja no âmbito legal ou nas esferas administrativas da vida. Fala sério. Né? Então, quer dizer, você precisa. Né? Cara, perfeito. Acho que aqui você escalou. Começa com o advogado no gol. E aí vamos montar a defesa. O meu sistema de defesa, eu tenho os meus zagueiros. Né? No meu zagueiro central. É o meu back central. Eu escalo a auditoria. Auditoria. Sabe aquele corte reto da Tramontina da propaganda? Tonhão. É Tonhão, porque o meu central é poucas ideias. Tá. Por quê? Auditoria é sim, não, preto no branco. Ou você está em conformidade ou você não está. Sim. Então, quando você tem auditoria presente numa gestão, você protege a gestão. Porque qual que é o papel da auditoria? Ela verificar a conformidade dos atos da gestão. Não é só a questão financeira, mas tem as questões contratuais, das relações de trabalho, a forma como as coisas operam dentro do condomínio. Perfeito. Tá? Então, a auditoria ela é muito importante. Então, veja bem, e você percebe que esses atores eles não estão locados no condomínio. Eles estão fora. E juntamente, ali, fechando a minha zaga, o meu quarto zagueiro, aí eu já trago alguém que não apenas destrói, mas constrói. Aí está a engenharia.
Tá bom. Tá? Então ele desarma, mas ele também sai distribuindo o jogo. E aqui a engenharia, ela pode estar presente, seja para nos dar as autorizações para as intervenções, execuções, que são as famosas ARTs, RRT, no caso do arquiteto, mas também existem os laudos de inspeção predial, os manuais de manutenção, planos de manutenção, ou seja, colabora também para a construção daquela permanência excelente. Boa. Então, ele vai trabalhar aqui buscando a saúde do condomínio. Quando eu fecho essa zaga com auditoria e engenharia, eu completo a minha defesa com as minhas laterais, tendo na lateral direita gestão de recebíveis, ou seja, eu preciso do pulmão financeiro que funciona, o fluxo financeiro contínuo no condomínio. Até Camisa 2. Camisa 2. O camisa 2, que ele tanto defende, mas ele avança. Tá bom. E aqui eu tenho gestão de recebíveis, que pode ser representada por um escritório que faz cobrança ou uma garantidora. E aí o que eu tenho? Eu tenho um fluxo contínuo de dinheiro. Que é importante. Por quê? Aliás, a gente só tem necessidade de ter um síndico no condomínio porque a gente tem orçamento, né? Perfeito. Agora, esse orçamento, ele tem que integralizar. Então nós temos que tomar providências para que ele seja integralizado. Tá. Olha, nós temos hoje, né, então, no Brasil... É isso que eu ia te perguntar agora, rapidinho, até para você comentar isso aí. Hoje eu estou vendo o brasileiro perdendo o poder de força, de pagamento, né? A gente vive num país aí que os custos sobem dramaticamente, o poder de renda é menor, e eu sinto, já tem sinais econômicos de que a inadimplência tende a explodir. Sim, nós tivemos uma chamada, se não me engano, foi no ano passado, não sei qual é a atualização para esse ano. Eu me lembro que uma matéria, se não me engano, na Rede Globo, falando sobre o índice de inadimplência do estado de São Paulo de 27,5%. Quando eu falo uma média de 27,5%, eu tenho economia que tem 3% de inadimplência, tem economia que tem 70%. Putz, você percebe? Então, o que acontece? Quando eu tenho uma média tão alta, significa que eu tenho uma gestão que trabalha sufocada. Sim. Então, ela precisa buscar uma solução das suas entradas financeiras. Então, ter um especialista em gestão de recebíveis trabalhando é muito importante, porque o contexto ele é adverso. Sim. Tá? Onde nós temos, por exemplo, uma incidência menor de inadimplência. Nós vamos ter uma incidência menor de inadimplência em prédios pequenas estruturas, como uma única torre, estruturas antigas e população envelhecida. Essa estrutura antiga, por que ela colabora com uma inadimplência menor? Porque já existe cultura de pagar condomínio. Sim. E por que a população envelhecida ela colabora com uma inadimplência menor? Porque ela tem renda passiva. Ela tem tanto a cultura de pagar condomínio, quanto ela tem tanto a cultura de reservar dinheiro ou ter uma renda passiva que ela já separa para pagar o condomínio. Sim. Então, onde há esses prédios mais antigos e a população já envelhecida com vida econômica estabilizada, você tem uma incidência menor de inadimplência. Agora, os grandes complexos de moradia, em que são imóveis de entrada, casais jovens com filhos pequenos, começando a vida agora, o cara está pagando faculdade, financiamento do imóvel, a finalização do imóvel, que ele pegou o imóvel cru, pagando financiamento do carro, tem que pedir comida no iFood para alimentar o Instagram dele, cara, desculpa, boleto não fecha a conta. Então vai ter inadimplência alta. Então eu vou ter uma única torre com 60 apartamentos com inadimplência 0 e eu vou ter um complexo como um MRV com 50 torres com inadimplência 40%. Você percebe que é aí que trabalha essa média. Então, eu preciso ter uma solução definitiva para isso. 27,5%. 27,5% é muito alto. Em São Paulo. São Paulo capital. Não, estado de São Paulo. Estado de São Paulo. São Paulo. Mas se você pegar, por exemplo, esses complexos, tá? Grandes complexos, a gente tem essa inadimplência acima de 35%. Ela é maior que essa média. Meu Deus. Então, aí quando eu pego e trabalho isso daqui, fecho aqui, né, o meu pulmão financeiro, eu vou para a defesa aqui para concluir aqui a minha escalação desse grupo que me defende com a consultoria especializada. É o meu... Camisa 6? Camisa 6, meu lateral esquerdo. Lateral esquerdo. No meu livro, eu vou comparar cada posição com uma lenda do esporte. Quem é esse cara? Esse aqui é Newton Santos. Newton Santos, ele reinventou a lateral, né? Porque até então, nos anos 50, quando ele jogava, e anos 60, o lateral ele se reduzia a atuar na defesa. Né? Ele era limitado. O Newton Santos ele fez diferente. Ele começou a avançar, distribuir jogo, chegar na área e fazer gol. Então, quando ele traz essa modernidade, ele cria um novo caminho. E o que o consultor faz? Ele nos traz expertise técnica. Ele já fez o caminho das pedras, então ele sabe os atalhos do jogo. Quem é esse consultor? Aí é que tá. Essa figura ele pode ser um consultor especializado em segurança, por exemplo, que vai trazer expertise para os processos decisórios de contratação nesse setor. Pode ser um consultor financeiro, um consultor administrativo, de gestão. Então, quer dizer,
é um especialista que vai nos trazer uma colaboração de conhecimento, porque ele é um repertório. Aí por que eu comparo com o Milton Santos? Porque ele é chamado de enciclopédia do futebol. Então, o repertório do consultor é o que me interessa, os caminhos que ele fez. Então, quando eu consigo montar esse time, veja bem, eles não estão locados no condomínio. Pouco aparecem quando aparecem, mas você percebe que o resultado deles, a boa dica do consultor, evita um retrabalho, desperdício de dinheiro. Então, por exemplo, eu vejo, por exemplo, o condomínio fazendo tomadas de orçamento, abrindo concorrência, certames para determinada intervenção no condomínio ou melhoramento no condomínio, sem ter uma consultoria de engenharia para preparar o escopo daquele orçamento. Ele nem sabe o que ele está pedindo. É verdade. Então, como é que eu faço? Eu vou fazer o quê aqui? Vou fazer uma revitalização de fachada, mas você já fez aqui um laudo de inspeção para verificar o que você precisa? Tem infiltrações? Como é que está essa fachada? Tem que fazer algum trabalho de recuperação da estrutura? Só a pintura funciona, a pintura aqui não cabe, a textura serve ou não serve, as pastilhas conseguem ser recuperadas ou a gente vai trocar a forma de revestimento. Então, se eu não tiver a fala do profissional me orientando, esses leigos que decidem vão decidir mal. Vão decidir com toda certeza. Tá? Então, você percebe que aqui a gente tem elementos que são muito importantes. Fecho aqui a minha defesa, Sim. Aí me abre espaço para ir para o meio de campo. Isso. Vamos lá. Quem é o nosso camisa 5? O meu volante é a administradora. Administradora? Porque o que acontece? Ela vai vencer aí a burocracia e vai trazer equilíbrio e fluidez para o jogo, ou seja, faz a bola rolar. Tá. E aí eu chamo esse volante do capitão do time. Eu acho que ele recebe do síndico aí essa faixa de capitão, porque ele é a voz do síndico dentro do campo. Mas aí, é um mini técnico lá dentro. Mini técnico. Aí eu te falo, hoje a gente tem camisa 5, que apesar de não ser 5, é o 16 lá na seleção espanhola, que foi campeã, é o Rodri. O cara que joga a bola pra cima, pra baixo, pra um lado, pro outro, vem e tal. Que antes era o Sérgio Busquets, que todo mundo falava o seguinte: eu não preciso ver o jogo inteiro, com todas as peças, se eu ver o jogo do Sérgio Busquets, porque eu sei que o jogo inteiro passa por ele, né? Agora é a provocação, a pinicadinha. E se eu pego um cara que é aquele cabeça de bagre, o Dinho, eu sou gremista, o Dinho que pega a bola e não sabe fazer a bola, ele prefere não ter a bola, que ele prefere destruir a jogada do que construir uma boa jogada, né? Fazer essa conexão. O que faz? Então, quando o volante se esconde, o time perde. Eu sabe o que eu vou tratar no livro? Eu pego um case pra gente trabalhar aqui, que foi o 7-1 da Alemanha. Sim. Cara, se você... Quem era o nosso volante, você lembra, não? Cara, eu não me lembro quem estava na volância, mas você percebe que o jogo se perde no meio de campo. Foi tão traumático, né? Que era a bola ir, voltar, o meio de campo não tem combate, não tem domínio de bola, não tem controle de bola, tá? E eu não estou voltando aqui, já eu tô lendo o nome dele. Mas o que eu coloco ali no 7-1? Quando a volância, ela se esconde, você abre espaço para você perder o jogo e perder de goleada. Então uma administradora que é omissa, ou uma administradora que ela é incompetente na função, ela vai colocar você em risco. É verdade. Tá? E nós estamos falando de um tempo agora que a lentidão cobra caro, porque nós estamos vivendo um momento de inovação e transformação contínua. A tecnologia vai correndo aqui para trás o tempo todo. Né? E outra coisa, com o advento da inteligência artificial, cada vez mais as pessoas se têm como especialista, porque hoje qualquer bugada, que não é mais bugada, né? Agora não é chato, qualquer chat de GPT, cara, eles já se falam como especialista. O cara já vem com parecer e tal. É verdade. Né? Todo mundo é doutor. Então, o que nós temos? Eu tenho que ter ali um desafio de escalar uma figura protagonista. E a administradora ela tem que ser, de fato, protagonista em campo. Por quê? Primeiro, ela é a voz do técnico lá dentro. E ela vai tirar do síndico a perda da burocracia. Então ela fala tanto com a equipe de trabalho quanto com os moradores. Ela fala com o mercado, que ela faz cotações, ela dá o tempo todo analisando o contrato. Quer dizer, querendo ou não, passa na mão dela várias coisas. Então o que acontece? Por exemplo, vou dar um exemplo sobre a questão do advogado atuando no condomínio. Boa. Tá? Eu percebi que quando a gente começou aquele movimento de vender essa ideia do advogado contratado por contrato de partido, eu percebi que havia muitas administradoras dissuadindo o síndico de contratar um advogado. Mas aí como se fosse, você não precisa. Sim. Então, quando eu estou dissuadindo
o síndico de contratar um advogado, que aqui eu dou conta, a pergunta é, qual é a tua capacidade de dar conta disso? E aí eu queria te provocar aqui também. Tem muita administradora, e vamos falar na posição do futebol. Tem muito camisa 5 que quer ser goleiro. Administrador não tem que fazer cobrança, meu irmão. Exatamente. Não tem que ser lateral direito. Que lateral? Você nomeou aí o lateral direito, é cobrança garantidora. Você não tem que ficar fazendo cobrança. Tu não tem que ficar dando parecer de jurídico. Você não é goleiro, meu irmão. Você tem que fazer o que você... Né? Você vai cobrar do prestador de serviço que ele, por exemplo, você pode até auxiliar o jurídico, por ser você a figura de conexão, Sim. e vai trabalhar junto com ele Trabalhar junto. na dor diligência. É. Ó, o advogado falou, olha, eu preciso fazer análise desses concorrentes. Isso. E aí a administradora que está lá na conexão, falando com o mercado, falou, olha, eu vou precisar que você, o meu jurídico está me cobrando que você me mande esse documento, essa certificação, esse certificado, esse CND, manda aqui para mim, vou mandar para o jurídico fazer a análise. E aí ele cumpre o trabalho dele e eu faço aqui o meu papel de distribuir o jogo. Olha o volante aqui, ó. Distribui. Isso, passa a bola, passa a volante. bola, joga fácil. E aí, quem que eu coloco aqui nessa posição como a lenda que vai me ajudar a entender a jogar o jogo? É Paulo Roberto Falcão. Sim. Joga bonito, joga fácil, 2 toques na bola. Joga empinado. Não segura a bola, não fica tomando pancada. Sim. Passa, orienta, já fala para onde vai a bola. Então, quando a gente consegue, aí que olha a força, o poder da metáfora, ajuda o síndico lá do outro lado a entender as funções. Sim. Eu gosto disso porque, como montar o time dos sonhos, vai fazer você entender as funções e ajuda também o empresário a vender o serviço, tá? Porque quando você entende qual que é o seu papel de fato ali, É verdade. não é você jogar na posição do outro, joga na sua posição. E aí, o que eu faço? Como se a posição dele não fosse relevante o suficiente. Parece que para ter o contrato precisa fazer tudo. Não. Sabe uma coisa que eu sempre questionei? Quando eu cheguei no condominial, comecei a trabalhar com um escritório de advocacia. E eu percebi uma coisa que era quase que um mantra de advogados na época vendendo o serviço deles, sempre falando a partir de uma perspectiva negativa. Sim. Você precisa porque a responsabilidade civil e criminal do síndico. Civil e criminal. Aí o que acontece? Como se fosse uma espécie de história do homem do saco. Ó, o bicho vai te pegar. Vai te pegar. Eu falei, para com isso. Eu falei, nós temos que ter uma propositura positiva. O advogado não vem para evitar que você caia no buraco apenas, mas te mostrar o bom caminho, cara, que você vai andar com velocidade, com confiança, com assertividade. Boa. Entendeu? Porque você está bem calçado, você está bem acompanhado. Então, o advogado, ele não é o cara para me tirar do buraco, é boa companhia para viagem. E aí, quando a gente muda essa postura, sabe o que aconteceu? Houve um advento na minha região, eu sou de São José dos Campos, do Vale do Paraíba, nós temos talvez um dos maiores índices de contratação de advogado, contrato de partido do Brasil. Imagina. Porque nós temos esse valor muito, mas muito compartilhado ao extremo. A gente fala isso com muita veemência nos eventos, e isso está presente no mercado, o mercado já entendeu isso. Então não tem mais aquela situação do síndico profissional que tem 10 condomínios e tem um advogado para atender os seus 10 condomínios. Não. Ele tem um contrato com cada condomínio. E que se a gente parar para ver, gente, a gente está falando, seja administradora, seja advogado, quando é uma despesa compartilhada com o condomínio, isso sai uma fração tão pequena, cara, que não é possível que não passe uma coisa. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo que eu citei numa conversa sobre consultoria. Eu vou contratar um consultor, mas eu não tenho orçamento. Mas às vezes esse consultor, como ele é pontual, eu não preciso necessariamente contratar um projeto. Eu posso começar a educar o condomínio contratando horas do consultor para participar de uma reunião, da construção de processo decisório. Bloco de horas, você fez isso com o Rachid. Isso. Então, se você pegar, por exemplo, eu vou fazer a renovação da VCB. Gente, antes de tomar a decisão de contratação, já preparar aqui as tomadas de orçamento, vamos chamar um consultor para a gente conversar, para ele ajudar a gente a construir esse escopo do chamado. Sim. Para dizer o que nós vamos precisar fazer de fato para que não haja necessidade de um retrabalho. Ser mais redonda, né? Isso. Nossa, é redonda. Entendeu? Porque o que acontece? O setor condominial é um jogo feio de bola dividida o tempo todo. Nossa senhora, velho. Cansativo. Não chato de ver. O cara chega no fim da partida, meu irmão, ele não tem mais pique, tava igual a Argentina contra a Espanha. Não tinha mais perna pra jogar, velho. Olha, vamos pensar aqui. Quando eu tô ali no meio de campo, a administradora não vai trabalhar sozinha, certo? O meio de campo vai ser composto por mais 2 elementos. Eu vou ter o meia direito e o meia esquerdo. Ali eu vou lançar
Que é o seu 8 e o seu 10, é isso? Nessa escalação, eu vou ter no meu meia direita a conservação, que são os atores, né, os técnicos de conservação e melhoramento. Quem são esses caras? Assim como a administradora, ela não está alocada no condomínio, mas ela vai lá de vez em quando, vai estar numa assembleia, numa reunião, ela vai, entra e sai. Tá. Esses técnicos também eles vão chegar lá com uma ação pontual e sair. Mas é uma recorrência um pouco maior do que a defesa. Tá. Então estão indo e voltando, indo e voltando. Quem é esse cara, por exemplo, de conservação e melhoramento? É o cara que vai cuidar da estética do condomínio. As sensações de bem-estar vão estar na mão desse cara. Sim. Então esse é o jardineiro, Tá bom. o piscineiro que vai cuidar de uma água cristalina, o cara que vai limpar a caixa d'água, ou vai fazer a higienização do ar-condicionado, a detetização, ou seja, vai criar para mim ali, o Reginaldo ele me lembrou de um termo que é sensacional, ele vai colaborar para a construção do caminho do rei. Caminho do Rei. É onde a galera passa. Não é para a paz. Então se você vê um jardim maltratado, uma calha com pingando, vazando, tendo problemas, coisas não funcionando, cara, isso dá um ar de desleixo, de largado, de abandono, de desvalorização. Então percebe que a beleza valoriza? Aliás, se você quiser vender alguma coisa, você dá uma valorizada. Você vai vender o teu carro, você dá um lavado no carro. Não, você lava, você arruma. O que eu preciso arrumar aqui? Com cheirinho. Mas vamos fazer um paralelo com a gente. Quando você vai conquistar alguém, Pronto. toma um banho melhor, O namoro. você dá uma lavadinha melhor nas partes ali, põe um perfuminho aqui, ali, intencional, né? Embaixo do braço ali e tal, não sei o quê. Porque você quer conquistar, né? Então, se você está fazendo algo para conquistar um morador, que é igual você falou, o caminho do rei, se não tiver bonito, meu irmão. Então, e você tem que ter gente competente para isso. Ah, Percebe? Então, quer dizer, não é qualquer quebra-galho. O síndico tem que perceber isso, cara, eu preciso da piscina. Melhor forma de tratar a piscina, eu tenho que trazer um profissional. Não é o meu zelador que vai lá pegar o produto sem um treinamento, uma capacitação. Eu sei que tem zeladores que o fazem, mas ele tem que fazer uma formação, uma capacitação para tal. sim. Porque senão eu não consigo entregar qualidade. E veja bem, nós estamos entregando aqui um ideal. Time dos sonhos é um ideal, orçamentário, inclusive. E aí, na minha meia esquerda, são também técnicos, mas não agora de conservação, mas de manutenção e reparos. Quem são esses caras? É o Minha cara esquerda é o camisa 10? camisa 10, é o cara Tá. que tem que entrar para resolver, e rápido. Porque a bola no pé dele e resolver. O Messi fez o Messi jogando, como era o Messi? Cara, chegou a bola nele, tem resultado, o jogo anda. Andava o tempo todo, cara. mas na hora que a bola chegava Nele. E meteu 8 gols e deu 4 assistências. Participou diretamente de 12 gols. Eu me lembro, eu estava conversando com quase 40 anos. meu irmão. Eu estava conversando com o Reginaldo sobre isso, e a gente estava falando o seguinte, lembra quando o Brasil foi eliminado em 1990, acho que foi quartas finais, né, que jogou com a Argentina, Maradona não fez nada o jogo inteiro, mas aí o Dunga dá uma relaxada, a bola chega no Maradona mete canídia na cara do gol, dribla o goleiro, já era. O cara olhou pro Tafarel, só tirou de lado. Puxa, cara, e o que todo mundo diz? Não deixa a bola chegar no Maradona. O que diziam nessa Copa? Não deixa a bola chegar no Messi. Não deixa a bola chegar no Haaland. Porque Vamos falar se do Brasil. chegar não deixa Na hora chegar. que chegou, o cara guardou. Então o que acontece? Não pode te deixar chegar. E aí esse meu meia esquerda tem que ser esse cara. Quem são esses caras? É o cara da manutenção de automação, portões, elétrica, hidráulica, elevadores. Cara, elevador, na hora que parou, o cara tem que vir e resolver de primeira. Sim. É isso que eu preciso. Aí lá eu vou escalar um Zico, um Maradona, um Messi, um Pelé, porque o cara vai lá e resolve. Esse cara tem que ter repertório, tem que ter tecnicismo, tem que... E outra coisa, tem que ter genialidade, que é aquela coisa que a gente conversou aqui nos bastidores, né? Saber onde dar a martelada pra coisa funcionar, meu. Isso. Tipo, às vezes todo mundo pensando que a solução é ir pelo lado esquerdo, o cara, tipo, fica do lado direito. Ele faz uma jogada que, pum, fala, cara, é gênio. Então, eu preciso desse cara. Muita gente confunde, né, quando eu coloco aqui o time dos sonhos condomínio, que o camisa 10 vai ser o síndico. Cara, o síndico não entra em campo. Eu falei ontem com a Amanda isso aí. E ela falou, não, mas não deveria ser o capitão, o síndico. Eu falei, não, aí tu vem que tu não manja de futebol, né? Ele tá de fora. Entendeu? Ele pensa o jogo, ele traz ali a visão de onde ele quer chegar. Ele tem que entender isso. Então ele vai pensar, ele vai estar num ambiente estratégico, ele vai estar num ambiente tático, né, de montar as peças, organizar as peças. Ele pode estar na operação, mas veja bem, acompanhando a execução, não é ele que executa. Sim. Porque o técnico, ele está no jogo, mas ele está orientando a jogada. Ele está fiscalizando a execução, ele está fazendo as cobranças, mas ele não põe a mão. Na hora que você põe a mão para fazer, há um desvio grave de função e aí você complica o seu próprio jogo. O técnico entrou em campo, acabou. Não faz sentido. Perdeu o comando e por aí. Né? Porque até porque, eu não sei o que você... E acho que
eu acho que você deve concordar comigo, quando a gente está executando determinada coisa, o nosso prisma de visão, por exemplo, então vamos fazer uma ponta direita, vamos pensar, ele está olhando da metade do campo para frente, o posicionamento inclusive do adversário, e ele vai olhar muito bem aquela área. Se você sai, você é o técnico, ele já tem uma visão, igual você falou, ele tem uma visão ampla. E é o que a gente fala, né? Hoje, se você é um supervisor, você olha desse ângulo. Se você é um gerente, você olha desse ângulo. Se você é o dono, você olha desse ângulo. E aí você consegue olhar de diversas maneiras. Quando você sai, por mais que você tenha a visão ampla para jogar numa função específica, você não sabe desempenhar aquela parada. Não, e é interessante quando você fala isso, né? A gente agora transportando para o setor empresarial, vamos chamar aí as grandes ligas, a gente tem a visão micro da operação, né? O cara que está com a mão na massa executando, eu tenho um ambiente macro, mas o mercado já está trazendo para nós uma coisa que transcendeu. Nós estamos tendo agora os futuristas, que é o cara que está olhando lá na frente o que vai ser disruptivo, o que vai matar o meu negócio. É verdade. Porque o futuro do negócio é aquela coisa, né? Eu lembro que a gente tem muito essa discussão, né? O negócio vai ter 3 destinações, né? Eu vou vender o meu negócio, vou falir o meu negócio, alguém vai herdar o meu negócio. É isso aí. Tá? Mas agora está aparecendo um outro elemento. Eu vou ter que tomar a decisão se eu destruo ou não o meu negócio. Que muito louco isso, muito cara. Louco. Eu vou ter que refazer tudo isso. Colocar isso no imaginário é muito difícil. Cara, né? então aí surgiu a figura do futurista. O cara que está olhando lá para o elemento disruptivo que vai quebrar com tudo isso. Então, quando a gente pega, por exemplo, né, a evolução dos meios de pagamento, né, que está vindo agora o advento, né, dos pagamentos a partir de contato, né, das suas digitais e tudo mais, né, que a China já pratica. Então, você não vai nem usar mais o cartão. Você vai colocar lá a palma da mão e você vai pagar. E veja bem, não é um reconhecimento digital, porque se o fosse, alguém podia cortar a sua mão e vai lá. Não, a leitura daquela inteligência que está ali aplicada, ela vai ler o fluxo sanguíneo. Ou seja, tem que ter vida para essa mão pagar. Cara, isso é muito louco. Os caras já pensaram que estudar essas paradas. Pensaram o problema, bicho. Não, porque se fosse no Brasil, aqui com certeza a nova moda seria roubar a mão dos outros. Roubar a mão dos outros, corta um dedo, você já paga. Não leva mais o anel, né? Leva o dedo agora. A gente mata o ditado, né? Vão se o anel fica o dedo, não, vai o dedo. Vai o dedo, vale mais que o anel. Então, quando a gente olha para essas coisas, e eu venho aqui para a gestão, eu tenho que entender como as coisas funcionam. Sim. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de método. Né? Então, eu sou o cara do método. Vamos bater na ideia do método. E aí eu vou fechando o meu time. Lá na frente, quem encanta é o meu ataque. Eu tenho na ponta direita, locado no condomínio, como a ponta esquerda e o centroavante, na ponta direita eu tenho a portaria. Portaria também tem que ter habilidade. É o camisa 7. Camisa 7. Renato Gaúcho. Velocidade, habilidade, carisma. É interessante, porque geralmente é carismático, né? Mas você sabe uma coisa que é interessante? Existe uma linha muito tênue na portaria, que ela tem que trabalhar com muito cuidado, que ela tem que ser ao mesmo tempo o tutor de processos rígidos de segurança. Sim. E também praticar a hospitalidade. Ou seja, eu tenho que saber dizer não sorrindo. Cara, isso aqui é muito tênue, vai dar problema. E não é qualquer um. Não posso afrouxar aqui e não posso endurecer aqui. Sabe? Então, eu tenho que manter essa dureza sem perder a tenura, né? Para fazer no Che Guevara. Mas eu tenho que ter essas duas coisas. Isso aqui demanda treinamento. Eu tenho que ter um manual, eu tenho que ter estratégia, eu tenho que ter supervisão, eu tenho que ter excelente execução. Então, para poder encantar na portaria, eu não posso afrouxar na proteção e eu tenho que avançar na hospitalidade. Então, o que eu tenho que ter? Habilidade de driblar esse desafio. Por isso que eu chamo de ponta direita. E aí eu vou virar o jogo, e aí entra em campo uma coisa que é sensacional. Que aí quando você fala também de afrouxar não, de endurecer na segurança, é aquele ponta com capacidade de retornar quando está sendo atacado, né? De compor a defesa. Compor a defesa. Ajudar a compor a defesa. Volta, depois ele faz. E aí uma coisa que é sensacional, porque o que acontece? Uma coisa que a gente perdeu no futebol brasileiro, que é a virada de jogo, né? Aquele passe de 40 metros. Felipe Melo, que o cara 40 metros ele cruzava. Não, aí no livro, quem que eu chamo para fazer essa função? Meu meia-direita, eu tenho ali o Sócrates, né? Bate de lado, tal. Mas eu trago um bem lá da antiga, dos anos 50, o mestre Didi.
Jogou no Botafogo, não sou botafoguense, eu então eu escalei uns 4 botafoguenses. Tô sentindo Aí, o que acontece, cara? Quando a bola vinha no pé do Didi, ele dizia o seguinte, eu lembro de uma entrevista que ele disse que ele não corre em campo, ele corre a bola. Né? Boa. E ele dá passes longos, ou seja, ele vai virar a jogada agora pro lado esquerdo. E aí o meu ponto esquerda mata no peito e conduz para o ataque. Quem que é o meu ponto esquerda? É a limpeza. E aí eu faço uma coisa no livro que é muito legal, que é uma conjectura sobre o papel da limpeza. A limpeza no condomínio eu chamo de ciência da saúde e do bem-estar. Ciência da saúde e do bem-estar. Cara, e a gente viu isso comprovadamente durante os episódios de pandemia. É mesmo. Porque de todos os profissionais, era um profissional essencial. Enquanto a gente estava dentro de casa, o pessoal da limpeza estava saindo da sua casa, deixando a sua família para vir cuidar da nossa. É verdade. Então ele retirava o lixo contaminado. Ele limpava, né, e zelava pela higienização das áreas de circulação. Então, cara, ele teve um papel tão importante, o pessoal da limpeza, que a gente passou a entender melhor a relevância desse setor. Só que o condominial ainda trata como o menos recompensado e o mais exigido. Tá lá na linha última dos nossos pagamentos, são os menores salários, e a exigência é muito grande. Da gente ver o absurdo, por exemplo, de uma contratação de limpeza no condomínio, de um escopo que não é suficiente para atender o condomínio todo. Aí eu estou sacrificando 1, 2 pessoas na limpeza para limpar várias torres. Para subir vários andares, higienizando halls. E aí o que acontece? Eu tenho uma sobrecarga de trabalho para alguém que recebe tão pouco e uma ausência plena de reconhecimento das pessoas não ensinarem os seus filhos a dar bom dia para a pessoa da limpeza. Ao contrário, é capaz de jogar coisa enquanto o cara tá limpando. Eu tive numa reunião de condomínio, uma certa oportunidade, e um conselheiro estava reclamando da velocidade do pessoal da limpeza. E aí, quando nós fomos considerar o escopo, ele tinha uma pessoa na limpeza para limpar 4 torres. Então, é condomínio com, acho que não me engano, 8 torres, 2 pessoas na limpeza. Então, é humanamente impossível manter a qualidade da limpeza, porque se ela limpa uma torre 1 na segunda, a torre 2 na terça, a torre 3 na quarta, na quarta-feira a torre 1 já está suja de novo. Exato. Então, mas aí você percebe, a gente não pensou o escopo. Então, se eu quero viver em condomínio, gente, a gente tem que pensar de maneira que isso seja de fato sustentável. Sim. Não é só pagar o menor preço, ter o menor orçamento. Não, tem que ter talvez o melhor preço, não o menor, para o melhor escopo, para a melhor estrutura. Tá? Com o meu orçamento. Então, eu faço uma homenagem para esse setor no livro, vou falar sobre o papel deles na pandemia e vou chamar ao debate, sabe, esse tema da valorização. Por que tem tanto turnover no condomínio nesse setor? Porque o honorário é baixo. Não fica. Aí troca o tempo todo. Quando a gente poderia ter excelência nisso aqui. Sim. Então não é só cobrança, eu acho que tem que ter reconhecimento também. E aí, quando joga direitinho, mostra a sua habilidade, porque o jogador também, se ele não recebe, ele não entrega. É verdade. Não, tá certo, cara. Ele faz jogo mole, esconde jogo. Agora, quando joga feliz, meu amigo, aí vai meter bola na área, vai fazer gol, vai fazer as coisas acontecerem. Quem faz esse gol? E aí a gente fecha. O nosso time dos sonhos, nossa camisa 9, meu Ronaldo que eu vou colocar lá. E aí eu escolho o Ronaldo Fenômeno. É interessante que o Ronaldo ele brilhou quando estava magro, quando estava gordo. É novinho, velho. E aí, quem é o meu centroavante? Fez um golaço com a Madonna aí também, cara. Tava lá com a Madonna sensacional. Eu sou aleatório, né? Mas, cara, o meu centroavante, meu camisa 9 é o zelador. O zelador é o braço direito do síndico dentro do condomínio. Ele comunica tanto para o síndico quanto para o condomínio. Ele leva e traz essas informações. Ele traz para o síndico um olhar privilegiado do que acontece dentro do condomínio. Ele tem informações privilegiadas quando ele tem essa afinidade e ele está muito alinhado com o seu centroavante. Porque esse cara ele vai estar lá fazendo pequenos reparos, as operações dele, mas ele também interage com as pessoas. E se você consegue ter um zelador com soft skills, cara, um cara que sabe se comunicar bem, poxa, aí você ganha. Não vou. Tinha um cara aqui que a gente conhecia. Ele mudou hoje, não é mais zelador. Trabalha numa empresa de segurança. Pensa num cara fenômeno. Ronaldo, velho. O condomínio, quando o cara saiu, meu irmão, a dificuldade da galera se encontrar. Porque certas coisas, cara, sabe aquele negócio que você tem um ajudante em casa, né? Uma secretária ali, que ela sabe onde guardou.
ela faltou um dia. Você não sabe onde é. Parece que você não mora naquela casa, velho. Exato. Sabe? Esse é o cara que também faz a E bola. é jogador caro, viu? Jogador caro. Craque é jogador caro. Uma coisa que é muito importante, eu vou colocar isso aqui, né, nas contratações, é a gente De entender. fato ou não? É de fato. Não, mas esse zelador, hoje, ele é o... Você sabe que Deveria ser? deveria ser. Eu acho que tem casos. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, síndico profissional. Se você tem um bom zelador, você não precisa estar no condomínio o tempo todo. É verdade. Cara, é chave. Então, o gol vai ser feito. Cara, é chave para que a coisa funcione muito bem, comunicação funcione muito bem, acompanhamento de obra. Uhum. Execução. Se falta, eu não tenho lá um zelador, você vai ter que fazer esse papel, cara. É verdade. Você que vai ter que ir lá fiscalizar, você que vai ter que fazer aquela visita, você que vai ter que ter aquela conversa, quando esse cara já podia agilizar isso para você. Uhum. Então, a presença dessa figura, ela traz uma diferença muito grande, até porque está na cultura do condomínio receber muito bem a figura do zelador. É verdade. Então, cara, aproveita essa parte cultural e joga o jogo dessa forma. Porque a gente não precisa reinventar a roda. Né? Uma coisa que às vezes eu vejo no condomínio é troca a gestão, o pessoal quer trocar todo mundo. Cara, você tem que saber ser boa praça. Como que funciona isso aqui? Olha, muita gente se engana de achar que o zelador não derruba síndico. Derruba e demais. Não é pouco. O cara saiu e tal, ele nem sabe de onde veio. Da onde o tiro veio. O tiro veio e veio do zelador, fião. Não foi do conselho. Deixa aí. Então, escalado o time. Vamos fazer rapidinho aqui. Então, camisa 1 é o jurídico. Camisa 2. Vou ver se eu peguei todos, hein? Vamos montar assim, ó. Vamos começar. O jurídico é o goleiro, começa pela defesa. Isso, goleiro. Então, o jurídico. Aí depois vem o camisa 2 ali na ponta direita. É o pulmão, o Cafu. Então, é o financeiro, é o Gestão de dinheiro. recebíveis. Então, cobrança, uma garantidora. O camisa 4. Acho que, deixa eu ver se eu anotei aqui. Camisa 4 é engenharia. O back central é auditoria e o 6 é o consultor. Então, o Marcelo, habilidoso, o cara, beleza. Aí o número 5, né? Nosso capitão é administradora. Aí depois nós temos o camisa 8, que você falou, o Sócrates ali, ou Ademir da Guia ali. Conservação. Jogando a conservação. O 10 é o cara que eu fixei o cara do elevador, mas não só o elevador, do portão e tudo mais. E aí a gente vai pro ataque. O ataque na ponta esquerda temos a limpeza, o ponta direita, me perdi, o ponta direita é a portaria e o ataque é o zelador. Bem feito. Assim, muito bem montado. Agora tem uma coisa que a gente não pode esquecer. O técnico também tem que ter habilidades. E a gente chama isso de soft skills. Isso. Agora eu queria te perguntar. Aí você vai lá e contrata um jogador caro. Qualquer um deles. Contratou uma estrela, fora da caixa. O cara vem ali, meio desavisado, arrogante, acha que é melhor que todo mundo e começa a rachar o time, quebra o time. A culpa é do técnico? Ou a culpa é... Você tem que ajustar essa questão com o jogo rolando? Qual é o momento que você fala, cara, esse cara entrou, rachou, não serviu pro meu time, tem que tirar... E aí, ampliando um pouco o espectro da pergunta, tem muito jogador que derruba técnico, igual você comentou agora. Tem muito jogador que derruba técnico. Quando é que você sabe que aquele jogador poderia performar de outra forma e você tem que colocar ele ou mandar fora do time ou botar ele no banco de reserva? Legal. Não, essa pergunta leva a gente a essa intervenção que eu fiz falando sobre soft skills. Boa. Então, o síndico ele tem que ter inteligência emocional, para ter tranquilidade para lidar com essas situações, que é uma situação extrema, é pressão, tá? E aí as soft skills elas vão entrar, essas habilidades interpessoais, da comunicação, tá? Então, ou seja, quando tem a comunicação ela flui, você tem controle, né? Aliás, tem uma coisa que é muito interessante do nosso tempo, né? Você vai pautar, né, o contexto, né? Então eu vou dar a linha mestra da como as coisas vão começar aqui, vão funcionar aqui, né? É o controle da narrativa. Boa. Cara, se você não domina a comunicação, você não tem o controle da narrativa. É muito importante que você faça isso. Porque, querendo ou não, um gestor, ele sempre vai encontrar oposição, até porque você é um mandatário eleito. A oposição é natural nesse contexto. É verdade. Aliás, ela é até saudável que ela exista. Então, ter algum tipo de controle da narrativa é muito importante. Isso se dá quando você tem a habilidade de comunicação. Então, a comunicação vai ajudar você a fazer isso, porque aquele cara que vai quebrar o time, ele vai utilizar muito da comunicação para esse fim. Tá?
Então, Perfeito. comunicação ela é muito importante. Outra coisa, o método também é outro elemento que protege. Então, quando você tem um esquema tático muito bem organizado, você sabe como funciona, você põe o cara no seu lugar. Porque se não funcionar, você põe no banco. Se não funcionar, como tem, por exemplo, times que foram muito bem orientados para vencer, quando o técnico chegou, viu que tinha um cara com problema e demitiu o cara. Isso eu não posso ter medo de demitir, quando de fato aquilo é um problema. E aí, se é aquela postura do americano que a gente falou lá na frente. Beleza. Não te apega, Passa meu a irmão. regra, Vai lá, você passa a regra, vai embora. Vai embora, entendeu? Então, essas posturas, aí você percebe também que o cara conseguir demitir, ele tem que ter um grau de inteligência emocional, Sim. comprar a briga e aguentar a pressão. Isso, porque a pressão, ela vem por resultado, né, do time, no fim das contas, e que a torcida vai estar em cima, fazendo barulho. Isso é sensacional, saber lidar com a torcida. Como é que o cara faz? Porque tem muita gente, tem muito técnico hoje, seja no futebol, seja o síndico, que é quase que insuportável a pressão externa. E o cara não aguenta. Uma coisa que é sensacional, quando você faz essa pergunta, vai me remeter a uma experiência que eu tive num evento de síndico. A gente estava falando sobre a instalação de condomínio. Se tem uma situação muito difícil para o síndico, é a instalação de condomínios. E muitas vezes o síndico não chega a ter o segundo mandato, porque a instalação ela é tão desgastante, aquele primeiro e segundo ano, Sim. onde todos os problemas estão acontecendo, desgaste com construtora e tal, obra sem forma, aquela coisa toda. E aí o que eu digo? Às vezes a abordagem, o approach do síndico na instalação está errada. Ele já chega prometendo realizar. E aí, o que ele precisa fazer? Ele precisa calibrar a expectativa. Tá. Primeira expectativa dele. Bom, vou pegar aqui o boi pelo chifre em uma situação de pressão. Então, preciso calibrar também a torcida. Então, como que você elege bem um síndico na instalação? O meu discurso de instalação não é que nós vamos chegar aqui e fazer acontecer. Assim, ó, gente, esse é o momento mais difícil da vida do condomínio. Eu vou entrar em pressão, vocês não vão gostar. Vai chegar uma hora que vocês vão querer me trucidar. Mas se a gente der as mãos aqui, a gente vai passar por essa arrebentação junto. Basicamente o que o Milei fez quando assumiu a Argentina. Ele falou, o que tá por vir Vai zoar, vai vocês vão ser querer. complicado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar as mãos aqui, eu vou cobrar o que tem que cobrar, fazer o que eu sou capaz de fazer, vou trazer a minha expertise e a minha experiência que deu certo em outros projetos de instalação que eu participei, mas preciso dizer para vocês, experiência própria, não é fácil. Estamos prontos, estamos juntos para passar por essa situação. Porque o que eu fiz agora? Eu calibrei a expectativa e já deixei bem claro para a cobrança que eu disse no começo que ia ser difícil. Porque se eu disse no começo que ia ser fácil, então aqui eu mato no peito e eu faço, perdeu, irmão. Então, quando você calibra as expectativas, isso é muito bom. Isso você faz com o time. Você citou aí o técnico da Argentina, ele é um cara que ele calibra muito bem a expectativa. Ele acha muito engraçado, né? Quando a Argentina vence, ele reage, não tipo, conseguir Calado. numa boca, surpresa, fala, cara, consegui. Aí você sai assim e fala, cara, o que esse malandro fez? Cara, ele calibrou a expectativa. Então, que agora ele perde para a Espanha, ele disse, gente, eles eram muito melhores do que nós. Muito melhores. E aí ele falou, cara, onde você se aperta com a Espanha? Aí ele chegou e falou assim, a melhor forma de defender contra a Espanha é não deixar o ônibus dele sair do hotel. Poxa, cara, o cara é gênio, ele calibra lá embaixo. Então, Ele falou, porque, meu irmão, não tem como se defender dos caras, os caras são muito bons, como é que eu não vou ter medo deles, cara? Não tem... Sensacional. Tanto quanto você olhava as entrevistas do povo argentino lá, os caras falaram, como é que vai ser? Acho que vai ser 1-0 apertado, sem convicção de falar que ia ganhar. Não, o argentino quer nem ir pro pênalti. Não, Não quer pênalti. É pênalti. Ou uma bola sobrando pro Messi ali. Porque o que acontece? Na final da Copa do Mundo, quem não assistiu, só contando uma história pra vocês, estava muito evidente que a Argentina jogava pelos últimos 5 minutos de jogo. Vou segurar. Aí no finalzinho eu vou dar aquela acelerada. É verdade. Ter bola na área e tal, e vamos pras cabeças. Então, essa estratégia é uma estratégia que ela caminhava, inclusive, havia chance de dar certo. Porque o gol da Espanha sai no segundo tempo da prorrogação. Se esses caras levam pro 0-0, Inclusive a chance de ganhar nos pênaltis por conta de um goleiro pegador
Era pra Argentina. Que às vezes muitas das coisas joga pro jurídico, que se o jurídico é bom, a gente resolve essa A gente parada. resolve a parada lá, entendeu? Então, isso é estratégia de jogo. Então, a Argentina jogou dentro da estratégia, nas limitações dela, mas é muito legal o método por causa disso, né, cara? Porque você tá assistindo o jogo e tá falando, poxa, eu sei o que o cara tá fazendo. É, legal. Sabe? Então, trazendo aqui pro síndico, e agora também pro empresariado, é uma coisa que eu quero falar para o empresário, né, que atua no setor condominial, você tem que saber conversar com esse setor. Sabe? Eu acho que o Scaloni ele dá uma lição para nós que tá conversando com o meio dele, porque quando ele vai para entrevista, cara, ali é só, sabe, todo mundo querendo trucidar com ele. E ele sai de maneira elegante, inteligente e deixa os caras de boca aberta. Fala, pô, o cara é bom, o cara é bom. Então, você tem que saber dialogar com o seu setor, você tem que saber vender a sua ideia. Não vender apenas a sua contratação, que no setor condominial você sabe que a gente tem que vender o tempo todo a nossa permanência. Permanência. Troca muito de mão os contratos aqui. Verdade. Então, eu já vi empresas ter ascensão e cair porque não conseguem manter o seu crescimento. Eu estava conversando com os meus sócios e a gente falava, e é um cara que já está há 25 anos no mercado, e diz o seguinte, Ailton, eu tenho temor ainda de um efeito manada. Mas o cara está 25 anos consolidado. Ele fala, Ailton, 4, 5 clientes saindo de uma única vez mexe com o meu time. É mesmo. Se eu precisar demitir pessoas, eu mexo com a moral da minha empresa. A moral da minha empresa baixa afeta a minha entrega. E a minha entrega afetada afeta outros contratos. Cara, aí você vê o medo do cara não é neura. É elemento estratégico. Ele está pensando, cara, eu não posso deixar acontecer. Verdade. Porque estratégia não é só para avançar. Estratégia é para se manter. E às vezes muito mais se defender do que você conseguiu, porque efetivamente você aumenta. Agora deixa eu te perguntar, você comentou dos soft skills, e um desses pontos que eu queria comentar era, não sei se enquadra em soft skills, mas eu acredito que sim, que é a autorresponsabilidade. Eu vejo que cada vez mais, principalmente nessa geração que está vindo, mas grande parte de gente que eu conheço, inclusive, não assume a culpa. Uhum. Vamos lá, você tem o seu camisa 7, a limpeza, a portaria, vamos pensar na portaria. A portaria errou, aconteceu alguma tragédia ali, o síndico ele deve chamar esse frango, vamos dizer, tomamos um gol aqui que, cara, a gente treinou tanto essa bola de escanteio aqui, como é que a gente tomou essa bola de escanteio, como é que tomou esse gol? O síndico ele pula na bala, como a gente fala, de alguns técnicos, né, que às vezes falam assim, a responsabilidade não é do cara, foi minha. Eu errei na tática. Ou ele, não, o problema não é meu não, foi o jurídico que não viu o prazo, foi o cara que dormiu na portaria e meio que ele se esquiva, porque ele tem em jogo o contrato dele com o condomínio, a permanência dele, é o contrato, não, isso aqui a gente troca, porque foi uma falha operacional, como se talvez ele não tivesse responsabilidade alguma no caso. Qual que é a tua visão nisso? Eu acho que tem que pular na bala. Ainda que de fato ele tenha ciência de que ele não colaborou para aquele erro, mas como ele é o líder, ele vai ter que assumir. Porque essa conversa com a torcida, sabe a entrevista pós-jogo? Sim. Ele vai ter que ir lá. É dele. É dele, não vai se esquivar. Então, ele vai ter que fazer a meia-culpa, ele vai ter que ser bem claro de que ele vai tomar medidas, Sim. mas ele não se esquiva da responsabilidade. Aliás, eu preciso tomar essas medidas porque eu sou responsável. Isso até ajuda ele a tocar. Porque se o cara apenas joga a culpa, ele perde o poder do controle, de fazer o movimento que precisa ser feito. Então, quando eu assumo diante do conselho, tivemos um problema, uma invasão do condomínio, gente, eu sou o responsável, eu sou o líder, eu vou mandar um comunicado para os moradores que isso não deveria acontecer, eu estou muito entristecido disso acontecer na minha gestão, sob a minha responsabilidade, e eu vou tomar providências quanto a isso. E aí, o que acontece? Essa providência tem a ver, às vezes, com o desligamento de um profissional, da quebra de um contrato. Eu vou tomar medidas que vão afetar as pessoas. Que amanhã ou depois, se eu não fizer essa comunicação, eu não assumir isso, se eu trocar a empresa, as perguntas vão começar a surgir sem ter contexto. De novo, eu tenho que ter controle da narrativa. Isso você ia falar agora. Eu ia falar, conectando, se você não domina essa narrativa... Já era, entendeu? Então, eu sempre redigi comunicados. Né? Eu lembro que uma vez teve um problema que a empresa emitiu um comunicado que era um temor que nós tínhamos durante o período da pandemia e o comunicado foi muito infeliz.
E eu disse, vocês têm que saber fazer o comunicado. Não é simplesmente comunicar o seu temor. Como é que a gente vai temperar isso aqui agora? Eu tinha alguns sócios que eu dizia para eles o seguinte, o seu não é muito frouxo. E o nosso setor é muito melindroso. É muito dodói. Então você tem que florear esse não. Você vai dizer o não, mas tem que dizer com jeitinho. Sabe aquele negócio de negociar com o chinês? Você vai comprar com o chinês? Não é só 3 por 10. O chinês ele diz não para você rindo. Eu quero um desconto. Nem dá desconto não. Não dá desconto. Então, essa ideia de temperar, de embalar, sabe? Pôr um lacinho no não, eu tenho que ter essa ideia. Então, assumir a culpa também não é ser tolo, dizer o seguinte, eu sou um infeliz, um miserável. Então, não. Não é isso. É dizer o seguinte, eu sou o líder. Sim. Quando ganha, ganha o time, quando perde, perde o time. E eu sou o técnico do time. Então, quem vai assumir isso aqui sou eu. Sim. Agora, na hora de pagar essa conta que eu pago, eu divido essa fatura também. Perfeito. Entendeu? Então, por exemplo, houve um erro da administradora, eu fui penalizado, eu vou ter uma reunião com a administradora e falo assim, o seu condomínio tem que ser restituído esse prejuízo. Perfeito. Muito bom. E aí, parafraseando isso, que você comentou, tem muito técnico hoje que quer ser a estrela do time, e aí colocando na sindicatura, onde talvez ele não deva ser, ou não. Você fala, não, cara, tá mudando, hoje os técnicos eles são mais acolhedores com os jogadores, eles conseguem formar um bom time, ou ainda tá aquele negócio, faz o que eu tô aqui, faz o que eu tô mandando, eu sei como é e por aí vai. Eu não tenho nenhuma reserva em relação ao técnico brilhar. Aliás, eu acho que tem que brilhar. Eu até falo muito isso. Eu acho, por exemplo, a Assembleia de Prestação de Contas, eu acho que o síndico tem que tomar a palavra. Ele não pode delegar para a administradora. Ele tem que contar a história dos êxitos dele. Sim. Contar a história dos momentos difíceis. É a hora que ele brilha. Porque ele mostra que a construção do orçamento... Eu estou escrevendo um novo livro sobre gestão financeira condominial e tem um capítulo que eu vou falar de prestação de contas e eu trago uma metodologia de prestação de contas. E eu começo dizendo o seguinte, nós temos que começar a prestação de contas pela prestação de contas da construção do orçamento. Por que a gente escolheu fazer aquele tipo de arrecadação? E, de fato, a gente chegou aonde a gente queria, foi eficiente, ou seja, teve tecnicismo naquela proposta, e aí eu presto contas da construção, não apenas da arrecadação e do encaminhamento dos recursos, da aplicação, mas é como eu construí aquela ideia. Então é a hora que o síndico brilha. Eu acho que ele tem que brilhar, só que ele não pode brilhar a revelia, por exemplo, e dar os créditos a quem merece o seu crédito. Perfeito. Então, ele tem que brilhar junto com o time. Brilhar com humildade. Né? Isso. Eu só venci porque eu tenho um jurídico top. O meu advogado é o melhor advogado. Entendeu? A minha defesa, cara, é a defesa que tem que aposentar aqui nesse lugar. Esses caras que estão comigo, poxa, são sensacionais. Essa empresa terceirizada, eu vou falar uma coisa, o cara acerta o tempo todo, até quando troca, ele acerta na troca. Então, eu tenho que dar essa moral pro pessoal. Essa moral. Entendeu? Porque eu tenho que ter uma filosofia lá dentro. Quando o cara não encaixa, ele nem fica. Sim. E aí o que acontece? Quando eu tenho uma filosofia muito clara, um norte muito bem orientado, as minhas trocas elas são sem ruído. Perfeito. E eu preciso ter isso. E só que é o seguinte, a melhor forma de você brilhar é brilhar em grupo. É igual família. Cara, não tem como você dizer que você tá feliz se tem um filho doente, depressivo, sofrendo dentro de casa, a esposa tá sofrendo. O marido sai e brilha lá e o casamento acaba. Cara, não tem sucesso nisso. Não casa, né? Então tem que ter uma harmonia holística do todo funcionando bem. Porque nós somos um grupo. Somos um time. Tá? Então tem que pensar como time. E aí quando o time brilha, aí todo mundo ganha a sua medalha. Aí, a festa é garantida. Né? Qual que é o grande reconhecimento do síndico? É a permanência. É verdade. O teste de fogo é a reeleição. Sabe? Queremos esse cara de novo. Que é muito legal isso, né, cara? Porque é uma das análises, umas reflexões que a gente tem aqui no Sindiflix, cara. Que a gente deveria pontuar a categoria do síndico. Se aquele cara ele é de Champions League mesmo, quantas vezes esse cara ficou? Ainda que ele não necessariamente precisa passar a vida inteira para se provar, né? A vida inteira no condomínio sendo reeleito, para se provar como um bom jogador ali, né? Mas que com certeza sucessivas reeleições garantem um resultado próspero desse cara. Né? E tem uma coisa também de medição de resultado, quando o cara ele é capaz de abrir mão.
Quando o cara diz assim, já fiz o que tinha que ser feito aqui. Eu Cara, vim aqui para fazer um retrofit, vou passar para outro. Tá ótimo. Tal. Gente, eu quero me despedir de vocês, o povo chorar quando você vai embora. Cara, isso é sensacional. Eu lembro de uma cena na infância, a primeira mudança na minha vida que eu tive essa experiência, tá em cima de um caminhão de mudança, e uma cena que nunca mais me esqueci dela, cara. Os vizinhos chorando porque meus pais estavam indo embora daquela vizinhança. Cara, quando eu vi... Aí tinha uma senhora, o motorista ligou o caminhão, tocou o rádio, tocou uma música, acho que era Roberto Carlos. E a senhora chorando, essa é a minha música. Ela entrou correndo, cara, veja a cena agora. Ela entrou correndo, chorando pra dentro de casa, pra não nos ver partir. Cara, quando eu vivi aquilo, eu tinha 7 anos de idade, falei, eu quero isso pra minha vida. Eu quero passar por um lugar, o pessoal ter saudade, o cara chorar porque eu fui embora. E não os caras fazerem uma festa, soltar rojão. Porra, coisa que viu agora, né, cara? Teve um síndico e saiu os caras. Você não festa, cara. Então você não pode ficar pegado no osso. Cara, você tem que ter esse desapego. Chegou a hora de sair, saiu. Ou porque eu completei, por exemplo, é a minha figura como o indivíduo, um homem. Eu acho que eu não seria capaz de passar por uma destituição. Sim. Se houvesse algum... cara, qualquer ruído de debate da minha saída, eu entrego a carta. Uhum. Nós vamos fazer uma mobilização. Conseguimos as assinaturas, não precisa ter assembleia. Cara, eu saio. Cara, você trouxe aqui as assinaturas? Não precisa ter assembleia. Toma. Não precisa, porque... É grande poder dizer também, fala, chega. Né? Sabe por quê? Isso é legal, você usou uma palavra interessante. Tem um elemento de grandeza que eu acho que é sensacional para todo empresário, é ele ter a capacidade, a tranquilidade, a paz de demitir um cliente. Cara, isso é sensacional. Cara, não quero mais trabalhar com você. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou até aqui. O Aldo mesmo falou, numa entrevista que a gente teve aqui, o Aldo chegou e falou: eu tive que tirar 20 condomínios da minha carteira, cara. Primeiro, porque é uma questão de análise financeira e tudo mais e tal. Mas ele falou: não cabe mais. Tá tudo bem, velho. Tá tudo bem. Ninguém vai morrer por isso, não. Mas é o que você falou do apego, cara. A gente tem um apego maldito pra certas coisas. Cara, pra quê, velho? Vai se apegar da tua família, vai se apegar das coisas. E aí, cara, pra gente encaminhar pro fim, Ailton, eu faço uma análise aqui, nas metáforas e nas analogias, que é, nesse momento eu te dou uma varinha de condão, onde você é o imperador, é a pergunta do imperador. E você, com esse poder, você consegue resolver uma dor, seja incômoda ao teu negócio, seja incômoda à nossa sociedade, ao país, ou alguma coisa até de escala maior, enfim, mundial. Mas que você resolveria algo que te incomoda na raiz. Você fala, cara, se eu resolvesse isso, eu acho que a gente viveria num lugar melhor. E aí, só pra gente encaminhar pro fim, até porque, cara, primeiro que assim, eu acho que a gente bateu o recorde, né? Acho que foi o episódio mais longo, não foi? Porque foi muito bom, cara. Eu ficaria aqui de verdade mais 1 hora tranquilamente batendo papo com a Ailton. E aí a gente encaminha pro fim, mas eu queria essa tua análise do que você melhoraria no mundo pra gente viver numa sociedade melhor. Cara, eu acho que tem uma coisa que me é muito cara, e eu acho que ela também acaba se tornando uma espécie de raiz da maioria dos problemas, que é a mentira. Quando a gente falta em qualquer tipo de relação, você falta com a verdade, você destrói as bases, sabe, que sustentam aquela relação. Isso a gente aplica no casamento, a gente aplica na relação de pais e filhos, a gente aplica na sociedade. Por exemplo, eu sou um empresário que tem muitos sócios. Tem muita gente, por exemplo, que ogeriza a sociedade. Não posso ter sócio. Sócio é maravilhoso. Quando você consegue ter alguém que soma com você, sabe, e há essa sinergia, isso é sensacional. Mas se a mentira ela entra, cara, você quebra as bases dessa relação. As relações de negócio, as relações da vivência condominial, perdão. A verdade, eu acho que é um elemento muito importante. E aí, o que a gente está tendo? A gente está tendo aqui uma epidemia de extratos, de quebras, de falências, de separações por conta da mentira. E a mentira, ela acaba se tornando uma porta para entrar um monte de coisas, né? Eu vivi recentemente um episódio de acompanhar a destruição de um relacionamento que é fruto, por exemplo, de vícios em jogos eletrônicos. Tá? Então a gente está vendo as pessoas perderem patrimônio
carreira, e isso tá um negócio sério, e é um tema de saúde pública, mas a porta de entrada é a mentira. E a pessoa com um problema, ela não chega para você e diz assim, cara, eu tô com um problema, tô até com vergonha de falar, eu perdi o salário do mês num jogo, no meu celular, mas eu não falo. E aí o que eu faço? Para ocupar esse espaço, eu conto uma mentira, que eu conto outra mentira, que eu conto outra mentira, eu conto outra mentira. Então, a mentira ela vai entrar como uma coisa corrosiva e vai destruir todas as relações. Eu tenho um ditado que eu carrego comigo, o seguinte, que quem conta a verdade não precisa ter memória boa. É verdade, cara. Não precisa lembrar da história que eu contei, porque já é verdade. Agora, se eu conto uma mentira, puxa, o que eu falei pro Marcos mesmo, como desculpa. Será que vai fechar? Sabe? Então, cara, levando para o ambiente dos negócios, eu vi muitas sociedades ruírem. Eu já deixei sociedades, porque a mentira entrou, e isso, como eu coloquei, a verdade para mim é uma coisa muito cara. Então, eu acho que quando tem verdade, as coisas funcionam muito bem. Tá? E aí nós estamos num setor que hoje a gente tem acertos, mas a gente tem muitos erros, a gente tem problemas muito graves, a gente tem corrupção, a gente tem um monte de coisa acontecendo. Se você ver a raiz da situação, é a mentira. Então, se eu pudesse, cara, arrancar, eu gostaria de viver um dia, um mundo conforme aquele filme do Jim Carrey, O Mentiroso. O mentiroso. O cara só falando a verdade. Não Porque você percebe? Porque você vai ver no enredo do filme que as mentiras dele afetou todos esses entes que eu coloquei aqui pra você. É verdade. O filho decepcionado, a esposa que ele deixa, o trabalho que ele não tem, quando assim, a pessoa não tem mais credibilidade, sabe? Então, tudo está afetado pela mentira. Então, como ele consegue construir com a verdade, ele percebe que ele se torna um cara mais leve, mais feliz, melhor. E você vê que ele vai abrir mão de muita coisa. Porque a mentira faz a gente abraçar um monte de coisa que a gente não consegue carregar. Não precisa, né, cara? A gente não consegue carregar. Cara. Senhoras e senhores, esse é o Ailton Tertuliano. Foi um prazerzaço falar com ele. Ó, como montar o time dos sonhos do seu condomínio. Onde que compra essa parada? Então, nós fizemos um lançamento agora nacional, e nos próximos dias ele já vai estar na Amazon. Na Amazon. Então a gente concentrou o lançamento do livro físico, ele vai estar na Amazon, Tá mas bom. você pode fazer contato com a editora House, né? Tá. Os meus 2 primeiros livros eu fiz pela editora Boni Jules, e esse terceiro livro a gente lançou pela House Editora. Um Legal. material fantástico, aliás, quero fazer uma homenagem, um reconhecimento do mérito aqui da equipe da House, lá da Jéssica, da Juliana, que coordena a equipe de design. Cara, essa capa, a entrega que Tá lindo, fizeram, tá lindo, o layout. E outra coisa, o livro é uma conversa de boleiro mesmo, tem muito Conversa de futebol. boleiro. Você sabe que havia discussões, né, no começo da editoração do livro, a pessoa fala, Ailton, você fala muito de futebol. Eu falei, mas é isso mesmo, essa é a intenção. Não, Tem que mas ser uma resenha de boleiro. essa metáfora é valiosíssima, porque você simplifica coisas que, cara, você tá no nosso imaginário. O futebol tá no imaginário do brasileiro. Então você trazer a sofisticação do empresariado para futebol, na simplificação, o Júlio falou, como fazer coisas complexas de maneira simples. Fantástico. Então, assim, eu tenho certeza que será um sucesso, desejo muito sucesso para os próximos estão vindo, para os anteriores que já vieram, e eu quero você mais vezes aqui, cara, para a gente bater mais papos desses, Vai ser um trazer aí prazer. outras pessoas, né, do Reginaldo, que seu amigo que estava lá contigo. A gente vai bater um papo para a gente trazer esses olhares cada vez mais diversos. Então é isso. Turma, sigam o Ailton Tertuliano. Ailton, fala para a galera lá na câmera quais são as suas redes sociais para que a galera possa ter o Bem prazer. fácil, @Ailton Tertuliano, você nos acompanha lá. Tudo que É no Instagram? Instagram. Instagram. @Ailton Tertuliano. E até a próxima sexta-feira a gente vem com mais um Condomínio SA e esse foi especial. Um obrigado, até a próxima.